Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Harry Potter, Eu Sou Voldemort, parte 16, capítulo 172, o novo diretor de Durmstrang. O Lorde das Trevas está prestes a retornar. Durante este período, rumores se espalharam pela Grã-Bretanha como o vírus da peste. A princípio circulava apenas entre os comensais da morte traidores que, temendo o acerto de contas do Lorde das Trevas, estavam nervosos o dia inteiro. Quando a marca negra começou a mudar, o medo imediatamente os engoliu como uma baleia no oceano. Então, com a instigação de Malfoy, a credibilidade deste rumor foi elevada a outro nível. Lucius realizou várias reuniões durante este período, encontrando-se constantemente com bruxos de sangue puro que haviam se distanciado após a queda de você sabe quem, espalhando boatos sobre você sabe quem. Ele naturalmente queria deixar uma boa impressão no Lorde das Trevas. Veja, embora eu, Lucius Malfoy, tenha mais probabilidade de falhar do que de ter sucesso, sendo um oportunista que muda de lado conforme o vento, assim que você, mestre, retorna, eu estou de volta ao seu lado, demonstrando minha lealdade. Este comportamento também estava de acordo com os desejos de Lord Voldemort. Ele deliberadamente ativou a marca negra, fazendo o padrão arder nos corpos dos comensais da morte como um ferro em brasa. Não foi para dar confiança suficiente àqueles subordinados que ainda esperavam por seu retorno? Não foi para trazer medo àqueles que o traíram? Poderia ser dito que o que Lucius fez de fato agradou a Lord Voldemort, mas o único problema foi que ele foi um pouco longe demais. Agora, este rumor não circula mais apenas entre os comensais da morte. Ele se espalhou para os ouvidos de muitos bruxos britânicos, quase se tornando algo parecido com uma profecia. No entanto, isso não é isento de benefícios. A semente do medo foi plantada, e assim que Lord Voldemort realmente reviver conforme planejado, o medo que ele trará aos bruxos do Ministério da Magia Britânico alcançará imediatamente seu auge, superando até mesmo o de anos atrás. O único problema é que Lord Voldemort está preocupado que o Ministério da Magia Britânico se prepare para a guerra com antecedência por causa de tais profecias. Se for assim, sua conquista da Grã-Bretanha se tornará um pouco mais complexa. Felizmente, os bruxos britânicos têm um bom ministro da magia, Cornélio Fudge. Ele é a pessoa neste mundo que menos tolera esses rumores alarmistas. Sob seu julgamento sábio, ele não fez preparativos para qualquer crise potencial. Ele acreditava firmemente que esses boatos não passavam de sensacionalismo, um meio pelo qual pessoas com segundas intenções buscavam alcançar objetivos inomináveis. Ele não apenas proibiu os funcionários do Ministério da Magia de discutir o assunto, mas também proibiu o profeta diário de relatar qualquer coisa relacionada a ele, apresentando de todo o coração uma imagem de paz aos bruxos britânicos. Eu realmente quero elogiá-lo. Lord Voldemort, que já havia cruzado o mar para o continente europeu, segurava um pingente em uma mão e lia a inteligência enviada por Bart com a outra, sentindo uma alegria sem precedentes. Veja, isso é o que um servo astuto e capaz deve fazer por ele. Lord Voldemort sentiu até um pouco de raiva ao pensar em Peter Pettigrew. Ele o fez perder seu corpo 12 anos atrás, e recentemente perdeu Harry. Mesmo que aquele lixo morresse 10.000 vezes, Lord Voldemort não sentiria piedade. Felizmente ainda havia Bart. É claro que Lord Voldemort na verdade tinha vários outros servos astutos e capazes, mas todos estavam trancados em Azkaban no momento. Quanto aos outros Lúcius, a quem ele originalmente favorecia, agora se tornará indigno de confiança, Regulus o havia traído diretamente quanto a Snape. Lord Voldemort nunca sonhou que Dumbledore tivesse servido de fiador para ele naquela época. Ele de fato ganhou a confiança de Dumbledore, mas ainda é leal a mim? Esta pergunta é provavelmente difícil de responder. Lord Voldemort guardou o pingente. Ele não pretendia carregá-lo consigo. Neste momento, o corpo do velho Crouch que ele controlava era apenas um consumível que poderia ser descartado a qualquer momento. Se uma crise surgisse, este corpo poderia ser abandonado, mas a Horcrux que ele tanto se esforçara para recuperar não poderia ser perdida assim. No entanto, ele também estava pensando. O aumento do poder mágico de Sirius parece um pouco assombroso demais. Desde o primeiro encontro deles nas profundezas de Gringotts, até a mútua impotência na sala precisa, além do anel destruído. Lord Voldemort especulou que Sirius poderia ter fortalecido seu poder devorando fragmentos de almas. Haveria uma diferença de poder entre uma alma fragmentada e uma alma completa? O próprio Lord Voldemort não tinha certeza sobre isso. Ele começou a criar Horcruxes quando ainda estava na escola, uma época em que estava longe de atingir o auge de seu próprio poder mágico. Pensando dessa forma, dividir suas Horcruxes poderia ter dificultado seu progresso? Talvez ele pudesse ter se tornado ainda mais forte. Seus olhos de serpente oscilaram, mas no final, ele ainda não se decidiu a devorar novamente a alma no pingente. Contanto que eu obtenha a magia antiga, meu poder naturalmente subirá para outro nível. Um corpo imortal é mais importante para mim. Não é que Lord Voldemort tivesse medo da morte. Era simplesmente que a última colaboração de Sirius com Dumbledore havia projetado uma sombra significativa sobre ele. Mesmo com sua alma completa, ele não estava confiante em lutar contra Sirius e Dumbledore simultaneamente. Em tal situação, o meio de autopreservação tornava-se incrivelmente importante. Além disso, mesmo que quisesse reintegrar sua alma, ele não conseguiria. Como poderia Lord Voldemort sentir remorso genuíno pelas vidas que tirou? Ele organizou seus pensamentos e entrou na escola de magia escondida no norte da Europa, Durmstrang. Neste momento, o diretor de Durmstrang ainda era Igor Karkaroff. Este era um bruxo alto e magro, com cabelos brancos curtos e um cavanhaque com pequenos cachos nas pontas em seu queixo encovado. Lord Voldemort estava naturalmente muito familiarizado com este servo de fala mansa, especialmente porque ele havia traído seus amigos para escapar da prisão, o que fazia Lord Voldemort odiá-lo profundamente. Este tipo de pessoa, assim que ele revivesse, seria o primeiro a ser sacrificado em um ritual de sangue. Haha, Crouch, velho amigo. Karkaroff imediatamente mostrou um sorriso caloroso ao ver o velho Bart, não demonstrando nenhum sinal de ressentimento por ter sido julgado por Crouch naquela época, mas seus olhos estavam frios e cheios de profunda preocupação. Dificilmente somos amigos, Lord Voldemort disse de forma rígida e fria, imitando a maneira rígida e indiferente de Crouch. Eu estou aqui pelo torneio tribruxo. Ah, você quer dizer aquele? Karkaroff ajustou sem jeito o chapéu de feltro grosso em sua cabeça e disse com um toque de hesitação, a competição será em Hogwarts.
De acordo com a ordem, desta vez é em Hogwarts. Então você deve falar com a senhorita Rosier. Para ser honesto, eu estou planejando renunciar. Karkaroff não parecia muito entusiasmado e estava muito relutante em ir para a Grã-Bretanha. Recusar diretamente o torneio tribruxo também não era uma opção. Embora ele fosse o diretor, os assuntos da escola não eram algo que ele pudesse decidir sozinho. A maioria dos membros do conselho escolar eram oficiais importantes do Ministério da Magia e eles davam grande importância a tais competições internacionais. Quem não gostaria de ofuscar Hogwarts, ou melhor, Dumbledore? Mas Karkaroff simplesmente não estava no clima. A marca negra em seu braço continuava queimando e este sentimento tornou-se ainda mais intenso após ver Crouch, como se alguém estivesse despejando ferro derretido sobre ela. Karkaroff acreditava que isso ocorria porque ver Bart Crouch o lembrava de eventos passados desagradáveis. De qualquer forma, ele não poderia ir para a Grã-Bretanha de jeito nenhum. Ele já havia decidido que após renunciar, encontraria imediatamente um lugar para se esconder. Independentemente de o Lorde das Trevas realmente retornar ou de qual seria o resultado final, ele nunca mais apareceria até sua morte. Lord Voldemort naturalmente sabia do que ele tinha medo. Para ser honesto, era por causa de pessoas como ele que os comensais da morte eram tão mal vistos. No entanto, Lord Voldemort era diferente de Grindelwald. Grindelwald reunia seguidores para alcançar suas ambições, mas Lord Voldemort precisava apenas de terror de alta pressão para governar, e ele não se importava nem um pouco com a qualidade de seus subordinados. Então, por favor, leve-me para ver a senhorita Rosier, Lord Voldemort disse rigidamente. Logo, conduzido por Karkaroff, Lord Voldemort encontrou uma bruxa de cabelos brancos. Ela parecia ter quase 100 anos de idade, mas sua postura ainda era muito ereta. Vinda Rosier, a bruxa estendeu a mão para ele e após um breve aperto de mão, convidou Lord Voldemort a sentar e conversar. Esta foi uma conversa relativamente agradável. Lord Voldemort disfarçou Crouch muito bem e ao mesmo tempo estava sondando a atitude de Vinda Rosier em relação a Hogwarts e até a Dumbledore. Claramente, Vinda não gostava do centenário, demonstrando até hostilidade. Isso deixou Lord Voldemort muito feliz. O inimigo natural de Dumbledore era seu aliado natural. Com um pouco de influência, ele poderia não apenas frustrar o objetivo de Dumbledore de buscar ajuda externa, mas também usá-la para atacar Dumbledore. Poderia-se apenas dizer que os pensamentos de Lord Voldemort eram bonitos, mas ele ignorou o nome da senhora. Então eu me retiro. Ainda preciso ir para a França. Lord Voldemort levantou-se e despediu-se de Rosier, mas seus olhos vasculharam os arredores, não encontrando o rastro de Karkaroff. Ele não foi imediatamente para a França, mas em vez disso começou a procurar a localização do traidor. Ao mesmo tempo, em uma mansão escondida em algum lugar da Grã-Bretanha, dezenas de bruxos das trevas usavam máscaras e estavam envoltos em vestes pretas. Embora todos soubessem perfeitamente quem estava sob as vestes, contanto que usassem máscaras, suas identidades deveriam ser consideradas desconhecidas. Mesmo que fossem pegos mais tarde, haveria uma desculpa. A atividade da marca negra está se tornando mais intensa. Temo que o Lorde das Trevas esteja realmente voltando. A voz de alguém tremeu de medo. A maioria das pessoas reunidas aqui eram sangues puros que haviam escapado da prisão alegando que estavam sob a maldição Imperius. Quanto àqueles que traíram seus amigos, eles já haviam fugido ao primeiro sinal de problema e não ousavam mostrar seus rostos. Embora não tenhamos traído ninguém, distanciar-nos do mestre já significa traição, Lúcio sussurrou. Seu estilo de fala era muito semelhante ao de Snape, mas um pouco mais pretensioso. Ao contrário dos outros, embora Lúcio também estivesse muito ansioso, com Cyrus como seu apoio, ele se sentia mais confiante. O que precisamos agora é fazer as pazes, ele disse. Eu pretendo encontrar um momento adequado para realizar uma reunião, preferencialmente para desferir alguns golpes não muito pesados no Ministério da Magia, para fazê-los temer, para deixar o mestre saber que nunca o esquecemos, para deixá-lo saber que estávamos apenas esperando o momento certo para seu retorno. Essa proposta foi aprovada por muitos. Não importa o que acontecesse, eles tinham que fazer algo agora para garantir que a impressão do Lorde das Trevas sobre eles não fosse tão ruim. O mestre confiava muito em você naquela época. Ele te procurou? Um bruxo das trevas olhou para Lucius. Isso depende de a qual mestre você está se referindo, pensou Lucius, mas na superfície, ele balançou a cabeça. As pessoas de maior confiança do mestre estão todas em Azkaban. Esta afirmação claramente colocou uma pressão maior sobre os outros. Apenas alguns golpes não muito pesados são realmente suficientes, Lucius? Um bruxo perguntou, chegando a chamar o nome de Lucius inconscientemente devido ao medo. Lucius ficou um pouco descontente, mas ao ouvir o que a outra pessoa disse, percebeu que as coisas poderiam estar se desenvolvendo em uma direção que ele não poderia controlar. Ele baixou a voz, suprimindo um toque de inquietação em seu coração, e falou com a voz rouca. O que você quer fazer? Devemos fazer algo maior para compensar nossos erros e aplacar a ira do mestre. O bruxo olhou ao redor. Como uma das famílias de sangue puro dos Sagrados 28, suas palavras tinham um peso significativo. Neste momento, com suas próprias vidas e até o destino de suas famílias em jogo, todos estavam dispostos a ouvir suas percepções. Já que as pessoas verdadeiramente de confiança do mestre estão todas em Azkaban, e se as resgatarmos e juntos retornarmos à presença do mestre, beijando os pés do mestre, receberíamos clemência? Essa proposta foi recebida com aprovação por muitos. Eles de fato precisavam realizar uma grande façanha para expiar seus erros. Mas a expressão de Lucius não era boa. Se as coisas ficassem grandes demais, e se Cyrus pensasse que ele pretendia retornar ao acampamento de Lord Voldemort? Além disso, invadir Azkaban estava repleto de perigos. Esta é uma boa oportunidade. O bruxo continuou. A maioria dos dementadores foi transferida de Azkaban para perseguir aquele Tom Riddle. Agora é provavelmente quando as defesas de Azkaban estão mais fracas. Mas você consegue lidar com eles? Lucius disse rapidamente referindo-se aos dementadores. Não é como se apenas patronos pudessem lidar com aquelas coisas, disse o bruxo das trevas. Dementadores apenas temem patronos, mas isso é para bruxos comuns. Na verdade, também existem maneiras nas artes das trevas de conter dementadores. Caso contrário, tais criaturas seriam praticamente a ruína dos bruxos das trevas. Então como poderiam possivelmente colidir com Lord Voldemort? Então, uma fuga da prisão? Fuga da prisão! Fuga da prisão! Os gritos ficaram mais altos, dezenas de pessoas levantando os punhos juntas. O rugido era ensurdecedor. Lúcio sentiu-se tonto. Agora ele apenas queria encontrar uma maneira de informar Cyrus sobre isso. No entanto, outro bruxo deu um passo à frente e disse sinistramente, já que todos concordam, por que não agimos agora? Pegamos eles de surpresa e também evitamos quaisquer vazamentos. Ao ouvir isso, Lúcio sentiu suas mãos e pés ficarem frios, como se tivesse embarcado em um caminho sem volta.
Capítulo 173. Fuga da prisão de Azkaban. Mar do Norte. Azkaban era um lugar de escuridão perpétua, como o fim do mundo, um dia do juízo final. Lucius não sabia como tinha ido parar ali em meio a um transe. Sentia-se como se estivesse preso em um rio caudaloso, incapaz de escapar, apenas sendo arrastado. Quando recuperou os sentidos, a torre cinzenta, erguida como ossos branqueados no horizonte, já estava próxima. Ele olhou para trás e viu que o número de bruxos que tinham vindo com ele havia aumentado. Após aquela reunião, que pertencera exclusivamente aos 28 sagrados puro-sangue, embora tivesse sido dito que a ação deveria ser tomada imediatamente, cada família ainda trouxe alguns puro-sangue de status inferior e uma parcela de mestiços. Neste momento, todos usavam máscaras e vestes negras, mais escuras do que a água do Mar Negra e agitada do Mar do Norte. Snap não veio? Alguém se espremeu na frente de Lucius. Em meio à sensação de tontura, Lucius não conseguiu identificar imediatamente quem era a pessoa sob a máscara. Levou cerca de 10 segundos para perceber que essa pessoa estava falando com ele, mas a voz era tornada instável pelas ondas que surgiam constantemente. Eu contatei, disse Lucius, engolindo em seco. Naquela hora, ele quis dar um jeito e escrever duas cartas, uma para Snape e outra para Cyrus, mas sendo observado por dezenas de olhos, ele acabou não tendo coragem. Quanto à carta para Snape, ela continha pouquíssimos pontos fundamentais. Ele não poderia revelar seu plano antes de confirmar se a outra parte participaria. Parece que ele realmente nos traiu. O bruxo bufou, rotulando Snape como um traidor e sentindo nojo e repulsa genuínos pelas ações de Snape, estendendo-se até o próprio Snape. Como se ele mesmo fosse tão leal. Lucius não ofereceu nenhum comentário. Sua mente estava em branco agora, ondas negras surgindo constantemente, quebrando-se no mar, os respingos da água como pregos frios e ardentes, perfurando brutalmente sua alma. Por causa daquele traidor Pettigrew, o Ministério da Magia percebeu que havia brechas na segurança dos dementadores. Por isso transferiram especificamente alguns bruxos para ajudar, disse um bruxo com mais informações. Isso é uma coisa boa para nós. Aurores são mais fáceis de lidar do que dementadores. Ao ouvir isso, as sombras daqueles fantasmas que giravam em torno da torre alta e dilapidada refletiram-se subitamente nos olhos entorpecidos de Lucius. Embora o número de dementadores restantes fosse menor do que antes, ainda havia um grupo deles. Azkaban já tem um feitiço de anti-aparatação. Nós vamos pegá-los de surpresa. Quando o Ministério da Magia souber disso, será tarde demais, disse um dos bruxos com entusiasmo. Então veio o som de farfalhar de quase 100 pessoas sacando suas varinhas. Lucius imediatamente pressionou o topo de sua bengala de cavalheiro na mão esquerda, sacando um bastão curto como se estivesse desembainhando uma espada. Sua varinha era muito curta, então ele adicionou especificamente um pouco de decoração de prata na extremidade. Atacar. Alguém rugiu, e centenas de pessoas com emoções à flor da pele avançaram em direção a Azkaban. Todos estavam montados em vassouras voadoras de alto desempenho, varrendo o mar como um redemoinho negro, deixando um som de ar rasgado. Os dementadores, pairando no céu como tubarões, sentiram essa emoção antes dos aurores. Desvincularam-se imediatamente da torre cinzenta e mergulharam em direção a este grupo de pessoas. Eles arrastavam longas capas pretas como almas perdidas e imundas. Derrubem eles. Centenas de pessoas dispararam simultaneamente feitiços negros para o céu. Quase não havia magia neste mundo que pudesse matar dementadores, mas, enquanto essas coisas tivessem uma forma física, elas não eram invencíveis. Feitiços negros voaram densamente como mísseis. Um dementador foi atingido no peito e voou imediatamente para trás como se tivesse sido atingido por um caminhão em alta velocidade. Seu corpo capotando como uma folha seca por 100 metros no ar antes de escapar do poder do feitiço. Ele parecia muito zangado e atacou novamente. No entanto, ele subestimou os bruxos. Os feitiços eram contínuos, e os dementadores que enchiam o céu não conseguiam se aproximar deles, sendo constantemente repelidos, com sua formação recuando continuamente. Lucius nem sabia se estava mirando. Depois que os feitiços disparavam de sua varinha, ele não prestava atenção neles. Ele apenas mantinha o braço erguido, atacando sem parar, até mesmo seu braço já estava doendo. E aqueles dementadores eram ou repelidos ou simplesmente derrubados, caindo no mar. As correntes agitadas os levavam para quem sabe onde, ou talvez congelassem instantaneamente aquele pequeno trecho de água do mar, selando-os dentro dele. Vendo esta cena, os comensais da morte tiveram ainda mais métodos. Prendam os movimentos deles. Desnecessário dizer que vários bruxos mais espertos já o tinham feito. Eles lançaram itens diversos de seus corpos e, com o movimento de suas varinhas, transformaram-nos imediatamente em cordas, correntes ou objetos parecidos com espinhos, perfurando instantaneamente as vestes esfarrapadas dos dementadores e amarrando-os firmemente. Alguns bruxos também colaboraram para lançar o feitiço de levitação, fazendo a água do mar subir para formar prisões de água individuais para selá-los. Seguido por um grito. Congelar. As prisões de água, junto com os dementadores aprisionados, congelaram instantaneamente em bolas de gelo gigantes. Essas bolas de gelo colidiram com o mar, derivando com as correntes oceânicas para quem sabe onde. A primeira linha de defesa de Azkaban, os dementadores que tinham perturbado inúmeras pessoas, assim colapsou. Mas em última análise a razão pela qual essas criaturas eram tão temidas era unicamente porque os prisioneiros confinados em Azkaban estavam totalmente indefesos. Os aurores na ilha também sentiram que algo estava errado neste momento. Na verdade, eles deveriam ter notado antes, mas por estarem constantemente cercados por dementadores, suas emoções tinham caído ao nível mais baixo, e agora tinham se recuperado ligeiramente. Após essa recuperação, eles viram os comensais da morte pressionando de longe como um enxame de gafanhotos. Entrar em combate imediatamente. Tentem contatar o Ministério da Magia. Um dos aurores gritou. Ele acendeu a lareira, pretendendo usar a rede de flor para se conectar ao Ministério da Magia, mas chegou um passo atrasado. Antes que as chamas verdes se acendessem, um raio verde já tinha cruzado as ondas e atingido. Avada Kedavra. O feitiço atingiu o peito do auror, enviando seu corpo para longe, rolando algumas vezes no chão com os olhos arregalados como um boneco quebrado. Ele morreu. No momento seguinte foi um massacre. Foi fácil demais. Os comensais da morte pisaram nos corpos já frios dos aurores
superiores, com um sorriso triunfante no rosto. Esse sentimento inebriante, esse sentimento de ser capaz de tirar a vida de outro facilmente, eles não experimentavam há mais de uma década. Eles não tinham seguido originalmente os passos de Lord Voldemort precisamente para serem melhores, para serem superiores? As leis eram destinadas apenas a governar mestiços ou sangues ruins inferiores, enquanto eles eram destinados a estar acima deles. Lucius mais uma vez ergueu sua varinha e explodiu o portão principal de Azkaban. Bella sempre soube que este dia chegaria. Ela nunca acreditou que seu mestre seria derrotado por um bebê, nem acreditou que ele estivesse morto. Até recentemente, quando a marca negra em seu armor reagiu novamente, restaurando instantaneamente sua sanidade da loucura e do entorpecimento. A marca negra estava pelando de quente, mas tornou-se a única coisa que podia aquecê-la na fria Azkaban. No entanto, quando o feitiço explodiu o portão de Azkaban, Bella ficou decepcionada. Parado do lado de fora da porta estava um grupo de covardes tímidos, ainda completamente cobertos, não demonstrando confiança no Lorde das Trevas. E a figura que ela tanto ansiava ver não apareceu. Suas mãos e pés ainda estavam acorrentados, seu corpo inteiro emaciado. Sob seu cabelo bagunçado estavam bochechas e órbitas oculares encovadas. Onde está o Lorde das Trevas? O Lorde das Trevas não veio pessoalmente? Ou ele já tinha considerado esses fracassos, aprisionados em Azkaban, sem importância? A esse pensamento, um sentimento súbito de abandono surgiu dentro de Bella. 12 anos de prisão tinham levado sua mente à beira do colapso, e ela não conseguia lidar com o choque agora. A loucura em seus olhos era como a de um cão raivoso. Em tal hora, é claro, apenas Lucius poderia falar. Os 28 puro sangue eram quase todos parentes, mas o mais próximo de Bella era, claro, Lucius, que se casara com a irmã de Bella. O mestre ainda não se mostrou, mas acho que ele retornará muito em breve. Não apareceu? Bella desdenhou. Não apenas ela, mas outros comensais da morte que tinham sido libertados também baixaram a cabeça e soltaram risadas ásperas. Como se os que tivessem sofrido 12 anos de prisão não fossem eles, mas Lucius. Será que o Lorde das Trevas não confia em você? O marido de Bella, Rodolphus Lestrange, ecoou as palavras dela. Ele era alto, mas seu rosto era esguio, e neste momento, ele parecia tanto insano quanto sinistro, como um lobo feroz. Ele era implacável e frio, com pouco afeto por sua esposa, e mesmo após mais de 10 anos de prisão adjacente, eles não tiveram muita comunicação. No entanto, ele era totalmente leal a Lord Voldemort. 12 anos atrás, quando enfrentou o julgamento, ele não proferiu uma única palavra de rendição. Honestamente, apenas uma pessoa assim merecia ser chamada de membro central dos Comensais da Morte, uma verdadeira espinha dorsal. Isso também se alinhava com a expectativa de Lord Voldemort de que eles fossem destemidos com até a morte consumida. Traidor. Esses Comensais da Morte libertados bufaram friamente, aparentemente ansiosos para eliminar um vira-casaca como Lucius imediatamente, mas não o fizeram. Por um lado, era porque não tinham varinhas e por outro, não tinham o direito de tomar decisões em nome de seu Lorde das Trevas. O destino desses traidores deveria estar inteiramente nas mãos do Lorde das Trevas. Não vão longe demais, não esqueçam que nós salvamos vocês. Entre os bruxos que acompanhavam Lucius, muitos foram insultados por isso e sentiram-se imediatamente insatisfeitos. Eles apenas temiam Lord Voldemort, e não eram inferiores a esses prisioneiros, por isso naturalmente não estavam dispostos a engolir a raiva. Vocês nos salvaram? Eu preferia que não tivessem salvado. Bella primeiro riu loucamente, então subitamente seu rosto ficou frio, e seus dedos pálidos e murchos agarraram abruptamente a garganta do bruxo. Ao mesmo tempo, o bruxo pressionou sua varinha contra a têmpora de Bella. No entanto, a mão que segurava a varinha tremia incontrolavelmente, e seu rosto estava cheio de terror. Bella não parecia de forma alguma estar sendo ameaçada pela varinha da outra parte, porque ela sabia que essa pessoa inútil não poderia jamais encostar a mão nela. Como poderia um traidor ousar ferir a confidente do Lorde das Trevas? O Lorde das Trevas voltará em breve. Mesmo se vocês não tivessem vindo, não demoraria muito até sermos resgatados. Os olhos de Bella estavam cheios de antecipação. Mais de 10 anos se passaram, alguns meses, eu posso esperar. Comparado a ver um bando de traidores sem graça assim que foi libertada, ela naturalmente ansiava mais ver o Lorde das Trevas em quem tinha estado pensando. No entanto, Bella estava muito confiante de que assim que a notícia de sua fuga se espalhasse, o Lorde das Trevas certamente a convocaria de volta para o seu lado. Então ela soltou o bruxo aterrorizado e caminhou loucamente em direção ao Mar Frio. Mas para sua decepção, as coisas não se desenvolveram como ela esperava. No terceiro dia da fuga em massa de Azkaban, o Ministério da Magia finalmente percebeu que algo estava errado porque não conseguia contatar os aurores destacados em Azkaban. A notícia da fuga completa de Azkaban foi finalmente exposta como uma janela de papel perfurada. Com isso, todo mundo bruxo britânico ficou em alvoroço. Era simplesmente como um sonho. Azkaban, que tinha permanecido de pé por séculos, fora de fato violada assim do nada, sem falar de outros, até Dumbledore achou difícil acreditar quando viu o profeta diário. Cyrus também não esperava que a chamada ação de Lucius fosse algo tão grande. Baseado na estimativa de tempo, deve ter acontecido 3 dias atrás. Esses Comensais da Morte ainda estão inativos, e é provável que seja porque ainda não têm varinhas, disse Cyrus. Comensais da Morte, especialmente aqueles que tinham estado aprisionados em Azkaban por 12 anos, seus cérebros há muito tinham se tornado anormalmente insanos. Seus corações provavelmente estavam cheios de desejos de destruição e abuso. Além de não terem varinhas, Cyrus não conseguia pensar em nenhuma razão para que não saíssem e causassem estragos. Ou talvez, Lord Voldemort já se encontrou com eles. Dumbledore acreditava que talvez Lord Voldemort os estivesse contendo. Lord Voldemort tinha experimentado vários fracassos e tinha sido suprimido por ele e Cyrus trabalhando juntos. Mesmo que ele fosse ressuscitado, ele não poderia ser muito chamativo. Julgando pelas ações iniciais de Lord Voldemort após sua ressurreição na obra original, pelo menos Lord Voldemort não se tinha tornado tão arrogante a ponto de acreditar que seria invencível apenas por estar vivo. Ele primeiro uniu ativamente diferentes raças para fortalecer suas forças, então ele fez com que o Ministério da Magia e Dumbledore ficassem em desacordo, enfraquecendo o poder descartável de Dumbledore. Naquela época, o Ministério da Magia chegou a tornar-se abertamente hostil a Dumbledore, e a fenda entre eles persistiu mesmo depois que Fudge deixou o cargo. Quanto a armar esquemas para enganar Harry e levá-lo ao Ministério da Magia e assim por diante, era o suficiente para mostrar que Lord Voldemort não era um tolo. Não foi até Dumbledore morrer que a arrogância e a loucura de Lord Voldemort superaram completamente sua sabedoria, porque ele sentiu que ninguém mais poderia ficar em seu caminho, como um super-homem com um super-cérebro que quase desistiu de pensar devido ao maior poder.
Enquanto os dois conversavam, a porta do escritório do diretor foi subitamente aberta. Uma sombra negra e oleosa entrou como um morcego. Dumbledore, o rosto de Snape estava sombrio. Ele segurava o profeta diário de hoje na mão esquerda e pressionava a mão direita no lado interno do braço esquerdo. No entanto, ele provavelmente não esperava que Cyrus estivesse lá, e ele parou subitamente, seus olhos negros e cavernosos estreitando-se ligeiramente, e suas palavras cessaram. Olá, Severus. Cyrus cumprimentou-o gentilmente, mas Snape olhou para Cyrus e Dumbledore e não conseguiu proferir uma palavra. Ele era originalmente um agente duplo para o Lorde das Trevas e Dumbledore. Agora, as duas pessoas a quem servia estavam juntas, e a dor em seu braço parecia uma piada absurda. Felizmente, Cyrus não ficou muito tempo. Ele caminhou direto para a janela. Então eu vou me retirar. Vocês se preocupem mais com os assuntos de Lord Voldemort. Cyrus abriu a janela, e uma magia surgindo envolveu-o como névoa branca. Então, ele flutuou para o céu como fumaça carregada pelo vento, deixando Dumbledore e Snape sem palavras por um longo tempo. Um momento depois, a boca de Snape pareceu mover-se, ou talvez não, mas em qualquer caso, ele ainda proferiu um som, seu tom cheio de sarcasmo. Então, o maior bruxo do século XX e o Lorde das Trevas mais aterrorizante estão mancomunados? É apenas que temos outros inimigos, disse Dumbledore, nem um pouco embaraçado. Ele sentou-se novamente e olhou calmamente para Snape. Tudo bem, Severus, você veio a mim com pressa, então presumo que haja algo. Snape abriu a boca, mas então olhou para a janela por onde Cyrus tinha saído e por um momento, não soube se ainda era necessário falar. E neste momento, em Paris, Lord Voldemort, seguindo o procedimento, primeiro foi ao Ministério da Magia francês para se registrar, enquanto também observava a situação do Ministério da Magia francês. Era sua primeira vez entrando formalmente no Ministério da Magia francês dessa forma. Era muito diferente do Ministério da Magia britânico. A decoração interior do Ministério da Magia era brilhante e limpa. Neste país, sua influência quase não tinha base. Comparado a Durstram no norte da Europa, controlar Belch-Batons era claramente mais importante na mente de Lord Voldemort. Desta vez, ele não teve que lutar obstinadamente contra o osso duro que era a Grã-Bretanha. Começando de Paris, fazer dela sua base de operações poderia não ser um plano insensato. Então ele seria capaz de controlar o poder bruxo da França e, junto com a senhora Rosier no norte da Europa, lançaria um ataque contra a Grã-Bretanha. Claro, ele também não tinha intenção de abandonar as forças utilizáveis dentro da Grã-Bretanha. Naquela época, Dumbledore estaria perturbado tanto por ameaças internas quanto externas, e ele poderia primeiro lidar com Cyrus, então obter o poder da magia antiga e então eliminar Dumbledore. Até lá, o mundo bruxo da Europa estaria à sua disposição, e o mundo inteiro estaria ao seu alcance. Enquanto ele pensava, um oficial do Ministério da Magia francês veio cumprimentá-lo. Senhor Crouch, como se sente? Este era um bruxo negro. Bem, Lord Voldemort parecia muito mais feliz do que quando encontrou Karkaroff no norte da Europa anteriormente. Ele assentiu enquanto olhava para as decorações requintadas e românticas dentro do Ministério da Magia, e disse em um tom apreciativo: Eu gosto de Paris. Capítulo 174. O teste final e a véspera da ressurreição. O último passo do teste de magia antiga foi mais simples do que Cyrus havia imaginado. O bruxo das trevas chamado Sembarca, apesar de não confiar em Cyrus, foi forçado pela presença de Lord Voldemort a dizer relutantemente a Cyrus o conteúdo do teste. Ele teve que trazer uma feroz fera de chifres roxos para abrir a porta da Câmara dos Segredos. Coincidentemente, entre as criaturas mágicas que Newt havia dado a Cyrus anteriormente, havia duas feras de chifres roxos. Estas eram criaturas mágicas extremamente poderosas. Talvez não tivessem muitas habilidades especiais, mas sua pele não era menos resistente que a de um dragão, capaz de desviar a maioria dos feitiços de bruxos, e seu tamanho grande significava que quando atacavam, eram como uma locomotiva de alta velocidade, capaz de esmagar montanhas e pedregulhos em pó. Neste momento, as duas feras de chifres roxos ajoelharam-se sobre as patas dianteiras, curvando as cabeças em submissão a Cyrus. Os olhos de Cyrus brilhavam com uma luz dourada nobre e majestosa, como um monarca parado no céu. Depois de trazer as feras de chifres roxos para a Câmara dos Segredos, Cyrus obteve sem esforço a última memória e o token armazenado na penseira. Sem surpresa, esta memória ainda era sobre Morgana. Esta bruxa finalmente embarcou em um caminho irreversível. Seu pai, despido de sua dor pela magia dela, tornou-se uma casca desprovida de emoções, seus olhos parecendo cobertos por uma camada de melancolia. Mas Morgana não se importou nem um pouco. Além de não se arrepender, ela até lançou o mesmo feitiço em seus alunos. As imensas emoções negativas foram seladas por ela com prata de duende nas profundezas de Hogwarts, como um coração carmesim, sangrento e em constante batimento. Os 4 guardiões tentaram detê-la, mas não foram páreo para Morgana. No final, Sembarca lançou a maldição Avada Kedavra, tirando a vida de Morgana através de um ataque furtivo e selando o terrível poder mágico que ela havia reunido nas profundezas de Hogwarts. A localização exata era diretamente abaixo da sala precisa. No entanto, a única coisa que intrigou Cyrus foi que tanto o pai de Morgana quanto Fitzgerald tiveram suas emoções negativas extraídas por Morgana. Mas por que o pai de Morgana se tornou um cadáver vivo entorpecido, enquanto Fitzgerald parecia inalterada? E não houve menção aos alunos nos quais Morgana lançou o feitiço sofrendo tragédias irreversíveis mais tarde. É a diferença entre ter magia e não ter magia? Depois que Cyrus retornou à sala precisa, ele propôs esta questão a Fitzgerald, mas a bruxa negou seu palpite. Não é isso. As emoções de uma pessoa não podem ser completamente removidas de uma só vez. Elas são como fluxo e refluxo das marés. Morgana extraiu seu pai da dor da perda, mas isso só poderia aliviar temporariamente seu luto, como a maré que recua depois que a lua se esconde. Mas eventualmente ressurgirá novamente. Cyrus entendeu o significado dela. Inicialmente a magia extraía apenas uma única emoção, mas se essa magia não fosse contida, faria com que uma pessoa perdesse completamente a capacidade de perceber emoções, ou até mesmo perdesse as próprias emoções. Foi precisamente porque Morgana extraiu repetidamente a dor do coração de seu pai que a tragédia ocorreu. Você completou 4 testes. Antes de abrirmos a porta para a última Câmara dos Segredos para você, você precisa forjar os 4 tokens que coletou anteriormente em uma varinha especial. Lembrou Rookwood? Os tokens aos quais Rookwood se referia foram obtidos junto com as memórias. Sempre que a memória de um guardião caía na penseira, uma espiral de luz emergia dela. Falando em varinhas personalizadas, o primeiro pensamento de Cyrus foi ir para a Alemanha, mas isso era um pouco longe demais. A loja de varinhas de Olivaras também era uma boa escolha. Esta foi a primeira vez que Cyrus retornou aqui desde que explodiu Gringotts.
O portão do Gringotts, explodido por Lord Voldemort, e a cúpula, aberta pelo fogo do dragão, há muito haviam sido reparados. No entanto, os duendes parados na entrada pareciam desanimados, como se alguém lhes devesse muito dinheiro. Além disso, eles agora tinham uma atitude ruim com todos. Até mesmo bruxos que pretendiam depositar dinheiro no Gringotts eram constantemente vigiados com olhos cautelosos, como se suspeitassem que a outra parte fosse outro bruxo das trevas escondido planejando roubar seu dinheiro. Parece que os dois ataques tornaram os duendes muito sensíveis. Cyrus riu baixo. Isso era uma coisa boa para ele. A atitude dos duendes em relação aos bruxos que depositavam dinheiro já era tão ruim, quanto mais em relação aos bruxos que pretendiam sacar dinheiro. A longo prazo, quem estaria disposto a armazenar suas propriedades no Gringotts? Este assunto já havia sido entregue a Lucius, então Cyrus não estava muito preocupado. A única variável potencial era a situação futura do mundo bruxo na Grã-Bretanha. Especialmente após a ressurreição de Lord Voldemort, seria um enorme desafio para o Banco Bruxo. Claro, também era uma oportunidade. Eu deveria fazer Lucius se esconder no lado de Lord Voldemort como um agente infiltrado por um tempo e transferir todos os ativos das famílias puro sangue. Cyrus refletiu. Depois que Lord Voldemort morresse, aquelas pessoas eventualmente seriam expurgadas, e uma desculpa como a maldição império não poderia ser usada uma segunda vez. Naquele ponto, os ativos que eles tinham no banco naturalmente se tornariam sem dono. Quanto mais Cyrus pensava sobre isso, melhor se sentia sobre este plano. Especialmente um personagem como Lucius. Cyrus mantê-lo ao seu lado não seria de muita utilidade. Em vez disso, colocá-lo com Lord Voldemort poderia até causar algum desconforto a Lord Voldemort. E ele não estava preocupado com a traição de Lucius. Enquanto tivesse Draco e Narcissa sob controle, ele não temeria sua desobediência. Pensando nisso, Cyrus bateu na porta da loja de varinhas de Olivaras. O interior desta pequena loja era muito maior do que parecia pelo lado de fora. Milhares de varinhas, cada uma em sua própria caixa, estavam expostas nas prateleiras. Julgando pelo número de crianças que começavam em Hogwarts a cada ano na Grã-Bretanha, parecia que a família Olivaras poderia parar de fabricar varinhas por várias gerações e ainda teria o suficiente. O velho lojista viu Cyrus e imediatamente veio cumprimentá-lo. Olá, veio para a manutenção da varinha? Ele olhou para Cyrus com incerteza. Olivaras não era muito familiarizado com a aparência de Tom Riddle para começar. Ele só tinha visto Tom uma vez quando ele estava na escola, e na época em que o terror de Lord Voldemort envolveu a Grã-Bretanha, sua aparência havia mudado completamente. Sem mencionar que a cor atual do cabelo e dos olhos de Cyrus também era diferente. Eu quero fazer uma varinha sob medida. Cyrus puxou os tokens dos guardiões. Já preparei os materiais. Ele entregou os materiais que imediatamente chamaram a atenção de Olivaras. Eu nunca vi materiais tão peculiares. Olivaras parecia muito surpreso. Os tokens dos guardiões agora pareciam tanto metal quanto cristal. Olivaras mostrou grande interesse. Embora ele geralmente usasse apenas materiais de dragões, fênix e unicórnios para núcleos de varinhas, isso era o resultado de uma comparação de longo prazo. Agora, um material completamente novo que ele nunca tinha visto antes o deixou ansioso para tentar alguns experimentos. Ele até dispensou o custo tipicamente alto da fabricação de varinhas personalizadas por causa disso. A fabricação da varinha levaria algum tempo, durante o qual Cyrus só poderia esperar. Enquanto isso, na mansão onde os comensais da morte estavam reunidos, Bella e os outros comensais da morte experientes que haviam escapado de Azkaban sentiam-se extremamente atormentados e ansiosos. Eles originalmente pensaram que tinham a profunda confiança do Lorde das Trevas, acreditando que uma vez anunciado o rompimento de Azkaban, o Lorde das Trevas os convocaria imediatamente. Mas parecia que este não era o caso. Embora a dor da marca negra ficasse mais forte a cada dia, a convocação imaginada não apareceu. Como resultado, aqueles comensais da morte que uma vez os traíram zombavam deles secretamente. Bella, em resposta, sacou sua varinha e lançou um feitiço severo para puni-los. E suas varinhas, é claro, foram encontradas por Lucius após muito esforço. Por que o mestre ainda não nos contatou? Ele está descontente com o nosso fracasso? Augustus Rookwood caminhava ansiosamente pela mansão. Ele também era um seguidor fiel de Lord Voldemort, mas agora parecia que Lord Voldemort estava desapontado com eles. Após a queda de Lord Voldemort, essas pessoas, embora não tivessem se rendido, colapsaram rapidamente. Talvez tenha sido essa incompetência que desapontou Lord Voldemort. Talvez o mestre apenas não saiba que estamos de volta ainda. Alguém disse. Este palpite claramente convenceu Bella. Eu disse que deveríamos ter usado o Mors Mordre naquela época. Bella disse freneticamente. Vamos ao Ministério da Magia agora, massacrar aqueles aurores e oficiais e então liberar a marca negra. Ela não estava fazendo uma sugestão, mas um anúncio. Enquanto falava, ela já estava caminhando em direção à entrada da mansão, mas uma voz um tanto envelhecida a deteve. Acalme-se, Bellatrix. Um velho comensal da morte levantou-se. Ele tinha aproximadamente a mesma idade de Lord Voldemort, um membro antigo que o seguia desde que Lord Voldemort estava na escola. Talvez porque a fuga da prisão tenha acontecido antes do que na história original, este velho ainda estava vivo. Ele estava segurando um jornal, abrindo diante de todos, e nele estava Cyrus. O mestre não nos convocou. Ele claramente tem seus próprios planos, disse o velho bruxo. Como o mestre disse, no caminho para a imortalidade ele foi mais longe do que qualquer um. 12 anos atrás, todos pensavam que ele estava morto, mas acontece que ele voltou. O velho bruxo bateu no profeta diário com sua mão murcha, o que também atraiu a atenção dos comensais da morte. Embora a aparência de Lord Voldemort tivesse mudado muito há mais de 20 anos, se alguém olhasse de perto, ainda poderia haver uma leve semelhança no cartaz de procurado de Cyrus. O velho bruxo guardou o jornal e disse, o que precisamos fazer agora é aguardar silenciosamente a convocação do mestre, para não atrapalhar o plano do mestre. Com suas palavras, mesmo com toda a insatisfação no coração de Bella, ela não ousou cometer um erro grave por um momento de gratificação. Ao mesmo tempo, outra voz aguda de repente ecoou na multidão, como uma águia aparecendo entre patos. Uma declaração racional, Sr. Bulstrode. Um homem magro, cheio de cicatrizes e desgrenhado apareceu entre a multidão em algum momento desconhecido. Quase 100 comensais da morte ficaram imediatamente alertas, erguendo suas varinhas em uníssono e apontando-as para o homem. Remus Lupin. As pupilas de Lucius se contraíram levemente. Ele claramente não esperava que esta pessoa aparecesse aqui.
aqui. Dumbledore teria descoberto suas atividades? Se sim, isso seria terrível. Remus Lupin? Não, sou eu, Barty Crouch. A pele no rosto de Lupin inchou e em uma série de transformações, ele assumiu outra aparência. Todos estavam familiarizados com este rosto, um dos comensais da morte de confiança de Lord Voldemort, Barty Crouch. No entanto, ver este rosto foi ainda mais surpreendente do que ver Lupin. Ninguém baixou as varinhas. Alguns até tinham faíscas verdes piscando nas pontas das varinhas, prontos para lançar um feitiço a qualquer momento. Barty Crouch está morto. Rodolphus disse sombriamente, dando um passo à frente. Aquele jovem comensal da morte havia morrido pouco depois de ir para a prisão. Eles sabiam disso melhor do que ninguém. Você pode ter certeza de que quem morreu fui realmente eu? Barty riu suavemente. Devo lembrá-lo que se você morrer após beber a poção polissuco, você não voltará ao normal. Enquanto ele dizia isso, os comensais da morte entenderam imediatamente. O Barty Crouch que morreu 12 anos atrás era um substituto. Foi naquela época que o verdadeiro Barty já havia escapado de Azkaban. Esta resposta causou muita insatisfação entre os comensais da morte. Você está fora de Azkaban há 12 anos? Bella disse em um tom hostil, correndo até Barty e agarrando seu colarinho. Suas unhas estavam retorcidas pelo tormento de longo prazo, grossas e de um cinza feio. Por que você não foi procurar o Lorde das Trevas? Desde a minha fuga, tenho servido ao mestre. Barty não mostrou medo. Ele estava até um pouco desdenhoso. Eu vi a reportagem do jornal sobre sua fuga. Quem a planejou? Seu tom era acusatório, fazendo com que aqueles comensais da morte que originalmente propuseram a fuga da prisão ficassem subitamente com medo de responder. Em vez disso, Lucius deu um passo à frente, assumindo a responsabilidade. Fui eu quem os reuniu. Muito bem, Lucius. Barty deu a Lucius um olhar estranho, parecendo surpreso por ele ter tido tal coragem. No entanto, Barty não disse mais nada sobre isso, mas sim o alertou. Em qualquer caso, o mestre está atualmente realizando seu plano. Ele não deseja que nenhuma tolice leve ao seu fracasso. Portanto, até que recebam a convocação do mestre, é melhor não fazerem nada. Depois de falar, ele ignorou os sentimentos de Bella e dos outros e simplesmente aparatou para fora da mansão. Barty fez algumas transferências antes de retornar a Hogwarts. O mestre retornou da França. As poções e o corpo necessários para sua ressurreição estão prontos. E aquele inútil do Karkaroff, agora, apenas com o sangue de Harry Potter, o mestre renascerá. Seus olhos estavam cheios de excitação e exultação, e ele lambeu os lábios ansiosamente, parecendo incapaz de esperar. Enquanto isso, na mansão dos comensais da morte, Bella e os outros ainda pensavam que Barty estava se referindo a Cyrus. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 175. Voldemort, eu voltarei mais forte. Harry sentiu como se tivesse se transformado em uma cobra, rastejando por uma caverna tortuosa e úmida. Em sua visão estreita, um bruxo sombrio estava de pé e não muito longe dali, outro bruxo de pele pálida com o rosto cheio de medo desabou no chão, olhando aterrorizado para o bruxo sombrio. Eu farei isso, Crouch, eu vou. A voz do bruxo era quase um apelo. É claro que fará, Karkaroff, ou você morrerá. O bruxo chamado Crouch disse friamente e por alguma razão, Harry sempre sentia que ele lhe parecia um tanto familiar, como um antigo conhecido que ele conhecia há muito tempo. Mas Harry tinha certeza de que nunca vira aquele rosto ou ouvirá aquele nome. Enquanto Harry ponderava Barty na visão, subitamente girou sua varinha para baixo, golpeando o ar em direção ao coração de Karkaroff. Cruciu. Karkaroff contorceu-se no chão de dor, com as roupas encharcadas de suor. Harry sentiu-se extremamente desconfortável ao assistir. A dor de ser torturado por Lord Voldemort no castelo de Hogwarts parecia retornar. Todo seu corpo parecia estar sendo cortado por facas quentes, uma agonia dolorosa. Mas então, Harry ouviu uma notícia que o fez esquecer a dor. Você me denunciou, não foi? Barty disse com olhos frios. Disse que eu torturei os Longbottom com a Cruciatus. Longbottom? Ele imediatamente pensou em seu colega de dormitório de rosto rechonchudo, Neville Longbottom. Harry lembrou-se subitamente de que parecia nunca ter ouvido Neville falar de seus pais. Barty, cheio de um imenso ressentimento, lançava continuamente a maldição Cruciatus em Karkaroff, porque ele na verdade não havia torturado os Longbottom pessoalmente. Karkaroff, para reduzir sua própria sentença, fizera Barty sofrer uma injustiça. É claro que para uma pessoa como ele, mesmo sem este incidente, ser enviado para a prisão não seria injusto. Barty lançou vários feitiços seguidos. Karkaroff parecia desejar estar morto, com o rosto cinzento, os olhos virados, espuma branca saindo da boca e o corpo todo convulsionando sem parar. Neste momento, uma voz muito familiar para Harry ecoou, mas ele não conseguia recordar exatamente de quem era. Certo, Barty, se você o torturar até a morte, nosso plano não será concluído. Era outro bruxo que Harry nunca vira, mas não importa o que fosse, Harry podia pelo menos ter certeza de que eles estavam planejando alguma conspiração. Ele queria ouvir com mais clareza, mas o bruxo que apareceu por último virou subitamente a cabeça como se sentisse algo. Seus olhos de serpente encontrando os de Harry através do sonho. Harry Potter. Harry sentiu a cicatriz em sua testa como se tivesse sido brutalmente aberta por um machado. Ele abriu os olhos de repente, sentou-se na escuridão e arquejou em busca de ar. O que há de errado com você? Ron ouviu seu movimento e sentou-se grogue. Outro pesadelo? Sim. Sonhei com alguém torturando outra pessoa em uma caverna. Harry cobriu a cicatriz em sua cabeça. Neste momento, as outras 3 pessoas no dormitório também acordaram. Quantas vezes já foi isso? Acho melhor você encontrar uma chance de falar com ele sobre isso. Ron sugeriu. Ele não disse explicitamente, mas Harry entendeu que Ron se referia a Cyrus. No entanto, Harry também se sentia mal por incomodar Cyrus constantemente. Acho que é apenas um sonho. Dean vinha do mundo trouxa e embora agora fosse um bruxo, ainda não levava coisas místicas a sério. Volte a dormir, Harry, não esqueça que temos aula de poções amanhã. Na verdade, se era um sonho ou não, seria fácil verificar. O olhar de Harry voltou-se para Neville, que ainda estava um pouco confuso, exceto por videntes. Uma pessoa quase nunca sonha com coisas que não conhece. Mesmo aqueles estranhos em sonhos são, em sua maioria, pessoas que você viu, mas não lembrou
lembrou dos rostos. Ele não sabia nada sobre os pais de Neville. Apenas perguntando, ele saberia se era realmente um sonho. Mas Harry não conseguia se obrigar a dizer isso. Neville nunca mencionara seus pais. Se aquele sonho fosse verdade, seria doloroso para Neville. Estou bem, voltem a dormir. Ele deitou-se novamente, mas não conseguiu adormecer. Talvez Ron estivesse certo. Seria melhor falar sobre essas coisas. Fosse para o Sr. Sirius ou para o diretor Dumbledore, ambos seriam boas escolhas. Só que, eles vão achar que estou fazendo tempestade em copo d'água? Harry estava muito preocupado. Ficar assustado com isso e aquilo apenas por causa de um sonho. Será que o professor Dumbledore e o Sr. Sirius pensariam que ele era covarde? Talvez ele pudesse falar com outra pessoa primeiro? Harry pensou primeiro em Sirius, mas Sirius só vinha a Hogwarts para lecionar por alguns dias no final do mês. Harry não conseguia vê-lo no resto do tempo. Então ele pensou em Lupin. Lupin só perdia para Sirius no quesito ser um padrinho, e Harry sentia-se muito próximo dele. Ele pensou a noite toda e no dia seguinte na aula, com olheiras profundas, sua mente ainda estava naquele sonho. Ele até se lembrava de todos os detalhes do sonho, tão claros que mal parecia um sonho. Ron já havia contado a Hermione e Ginny sobre isso naquela manhã. Hermione e Ginny sugeriram contar a Sirius e Ginny até pegar a sua caneta, pronta para escrever em seu diário. Mas Harry ainda a impediu. É apenas um sonho, era a frase que Harry mais dizia durante toda a manhã. Agora, após suportar o tormento da aula de poções, os três haviam esquecido o assunto, e a fadiga de uma noite sem dormir imediatamente se enrolou em Harry como uma piton. Seus passos estavam instáveis, suas pálpebras pesadas e ele estava sonolento. Ao chegar na esquina do corredor, ele esbarrou em outra pessoa, e os livros didáticos que carregava espalharam-se pelo chão. Desculpe. Não se preocupe com isso. A pessoa disse suavemente acenando com a varinha, e os livros espalhados saltaram de volta para os braços de Harry um por um. Professor Lupin, você parece distraído, Harry, e suas olheiras estão muito pesadas. O que há de errado? Lupin perguntou com os olhos brilhando de maneira sugestiva. Harry balançou a cabeça, dizendo como se não se importasse nem um pouco. Nada, apenas tendo pesadelos por vários dias seguidos. Pesadelos? Eles são os mesmos todos os dias? O rosto de Lupin estava cheio de preocupação, e sua expressão séria fez Harry sentir um pouco de medo. Ele pensou por um momento e então respondeu com sinceridade. Não, às vezes sonho com cobras, às vezes com um bebê, e ontem sonhei com um bruxo chamado Crouch e um bruxo chamado Karkaroff. O que é igual é que toda noite, quando acordo, minha cicatriz dói terrivelmente. Após falar, os olhos verdes de Harry espiaram através dos óculos para Lupin, experimentalmente, e como esperado, o rosto do outro homem estava sério, com uma expressão que Harry achou difícil de descrever. Isso não é pouca coisa, Harry. Lupin disse, cobras são o símbolo da Sonserina e também o símbolo de você sabe quem. E aquele bruxo chamado Karkaroff já foi um comensal da morte. Não apenas ele, Crouch também. Harry acrescentou rapidamente. Crouch. Lupin mostrou uma expressão de confusão oportuna. Então você deve estar enganado, eu só conheço um Crouch. Ele já foi o diretor do Departamento de Execução das Leis Mágicas e era absolutamente implacável com os comensais da morte, chegando a enviar o próprio filho para Azkaban. Lupin não mostrou nenhuma flutuação emocional ao dizer isso. O filho dele? Harry comparou a idade da pessoa em seu sonho de ontem e pensou que a pessoa de quem Lupin estava falando provavelmente não era a mesma pessoa com quem ele havia sonhado. De qualquer forma, acho melhor você ir descansar no meu escritório. Que tal? Você pode tomar uma xícara de chá ou café caso contrário. Não acho que terá muita energia para as aulas da tarde. Obrigado. Harry aceitou de bom grado. Na verdade, ele não tinha outras aulas à tarde e poderia ter voltado para recuperar o sono. Mas ele tinha medo de retornar ao mesmo sonho. Além disso, ele de fato precisava de alguém em quem confiar e, em sua opinião, o gentil Lupin era o melhor ouvinte. Contando aos outros, Harry sempre se preocupava que as pessoas pensassem que ele estava exagerando. Ele tinha medo de decepcionar as pessoas. Apenas Lupin. Ele nunca zombava de ninguém. Os dois foram juntos para o escritório de Lupin, e de alguma forma, Harry sentiu que estava muito mais frio e escuro do que quando ele o visitará no semestre passado. Lupin entregou-lhe uma xícara de café quente e sentou-se em uma cadeira, com o rosto um pouco indistinto. Harry pegou o café, deu um gole e estava prestes a dizer algo quando uma caixa velha ao lado de Lupin moveu-se subitamente com um baque, como se algo dentro da caixa estivesse batendo nela, tentando se libertar. Harry assustou-se. Não se preocupe, Harry. Lupin estendeu a mão e pressionou a caixa, lançando um feitiço através dela, e o conteúdo parou imediatamente de se mover. Há algo perigoso lá dentro, é melhor você não olhar. Ele empurrou silenciosamente a caixa para trás até que ela saísse do campo de visão de Harry. Criaturas mágicas? Não é um lobisomem, é? Harry brincou. Como melhor professor de defesa contra as artes das trevas dos últimos 3 anos, Lupin frequentemente os levava para lidar com criaturas mágicas como o bicho-papão, Grindylows e assim por diante. Na verdade, parte do conteúdo era de fato bastante básico, mas também compensava o conhecimento que eles haviam perdido nos 2 anos anteriores. Talvez você tenha adivinhado corretamente. Lupin respondeu com um sorriso, sem intenção de abrir a caixa. Certo, vamos falar de você. Sua cicatriz foi deixada por você sabe quem, e se ela dói, algo deve estar acontecendo. Ela já doeu antes? Harry pensou por um momento e então respondeu imediatamente. No meu primeiro ano, Lord Voldemort, desculpe. Ele disse o nome como de costume, mas as pupilas de Lupin se contraíram e seu corpo tremeu. Harry pensou que Lupin também tivesse medo do nome, então se desculpou rapidamente. Não se preocupe, Harry, acho que você fez a coisa certa. É apenas um nome, não deveríamos ter tanto medo dele. Lupin disse suavemente, você é muito corajoso, mais corajoso do que a maioria das pessoas. Recebendo elogios e afirmação, Harry pareceu muito feliz. Ele continuou. No meu primeiro ano, Lord Voldemort possuiu a nuca de Quirrell, e sempre que ele olhava para mim com a nuca, minha cicatriz doía. No meu segundo ano, Harry parou ligeiramente, foi quando o Sr. Sirius estava controlando o basilisco. Sirius e você sabe quem estão conectados, não estão? Lupin disse, parece que sua cicatriz está sempre relacionada a Lord Voldemort. Acho que ele pode estar planejando algo novamente. Este assunto deve ser levado a sério. Lupin caminhava seriamente pelo escritório, como se pensasse no que fazer. Que tal o seguinte? Neste fim de semana você vem me ver. Acho que podemos tentar lidar com a cicatriz primeiro. Se eu não conseguir resolver, então é melhor contar a Dumbledore ou Sirius, lembro que ele é seu amigo. Certo. Harry assentiu vigorosamente. A sugestão que Lupin ofereceu era uma boa solução para ele.
Assim Harry partiu, deixando Lupin, ou melhor, Bart, sozinho no escritório. Exatamente como o mestre disse, Harry viu o que aconteceu ontem à noite. Ele tinha um rosto sombrio, como se contemplasse algo, mas muito rapidamente, Bart colocou suas dúvidas pessoais de lado e pegou um pequeno objeto, apontando sua varinha para ele. Portus. O pequeno objeto emitiu imediatamente uma luz azul tênue e tremeu, como uma moeda suspensa. Um momento depois, o objeto acalmou-se. Lord Voldemort havia retornado da França. Embora ele quisesse desesperadamente fazer da França sua fortaleza, sua ressurreição era iminente, então a França poderia esperar por enquanto. Pelo menos ressuscitar primeiro, depois obter o poder da magia antiga. Neste momento, ele já havia abandonado o corpo do velho Bart e retornado ao corpo de um bebê. Karkaroff segurava este bebê aterrorizante, com rosto de serpente. Quem poderia imaginar que aquela coisinha indefesa era o infame Lorde das Trevas? Ele só precisaria estender a mão e poderia facilmente estrangular Lord Voldemort. Mas ele não ousava. Bart lançara um feitiço Fidelius nele, e se Karkaroff tivesse qualquer pensamento maligno, a morte seria seu destino. Oferecer lealmente sua carne e sangue ao Lorde das Trevas poderia lhe dar uma chance de viver. Não se preocupe, Karkaroff, eu me lembrarei da sua ajuda para comigo. Lord Voldemort disse fracamente. Mas Karkaroff não se impressionou. A credibilidade de Lord Voldemort estava quase no mesmo nível da do Espírito Santo. Lembre-se, quando Bart trouxer Harry de volta, coloque aquele colar e a mim juntos dentro do caldeirão. Lord Voldemort lembrou. Originalmente, ele não planejava fundir a alma de sua Horcrux de volta em seu corpo, porque o medalhão de Sonserina era provavelmente seu último seguro. Mas o que aconteceu ontem à noite deu-lhe uma suposição. Harry Potter poderia ser uma de suas Horcruxes, criada involuntariamente quando ele matou Lily. Esta era uma boa notícia. Significava que enquanto Harry não morresse, ele seria invencível. Uma vez que matasse Dumbledore, ele poderia facilmente separar outra Horcrux e então matar Harry. Embora a ordem tivesse mudado, era inofensivo. O fracasso de 12 anos atrás fez Lord Voldemort perceber que Harry Potter não era realmente nada de especial. Ele perdeu não para Harry, nem mesmo para Lily, mas para o poder da magia antiga. Desta perspectiva, Harry não tinha nenhum significado especial além de permitir sua ressurreição. Ele olhou para o caldeirão fervente com o coração pulsando. Eu retornarei mais forte. Capítulo 176, o chamado do Comensal da Morte. Cyrus levou vários dias para conseguir aquela varinha especial de Olivaras. O material da varinha era indiscernível, mas um cristal azul estava incrustado em seu centro, e quando Cyrus a empunhava, sentia sua magia tornar-se lenta, como um esgoto entupido e cheio de sujeira. Parecia como o guardião havia dito, que esta era uma varinha que só poderia ser usada no cofre secreto, em vez de uma varinha. Era mais como uma chave para abrir a porta do cofre secreto. Cyrus estava prestes a se dirigir à caverna subterrânea da sala precisa quando uma nova mensagem subitamente perfurou sua mente. Lupin os traiu, e Harry foi levado novamente. O tempo retrocedeu para não muito tempo atrás. Conforme o combinado, Harry foi procurar Lupin no fim de semana. Hermione e Rony sugeriram originalmente irem juntos, mas Harry recusou. Rony e Hermione não duvidavam de Lupin, mas estavam um pouco preocupados demais com Harry. Aquela cicatriz foi deixada por você sabe quem e, embora Remus Lupin fosse um bom professor, ele claramente não podia se comparar a você sabe quem. Não se preocupem, o professor Lupin vai apenas me ajudar a examinar a cicatriz. Se ele não puder resolver, ele dirá a Cyrus ou Dumbledore. Lembre-se do que disse, se não puder ser resolvido, vá procurar o Sr. Cyrus. Hermione foi muito séria sobre isso, porque Harry ainda estava tendo pesadelos nestas 2 noites, e o conteúdo dos sonhos estava se tornando cada vez mais aterrorizante. Originalmente, ele apenas sonhava com cobras, mas agora conseguia sonhar com um bebê com rosto de serpente, cujos olhos estavam cheios de sabedoria e malícia, e que conseguia até falar. Todos concordavam que a criança era o próprio Lord Voldemort. Rony ofereceu um palpite. Se ele se transformou em um bebê, significa que já ressuscitou, apenas precisa de tempo. E eu não acho que ele precise esperar 10 anos ou mais para crescer. O que vocês acham? Esta resposta fez com que os 3, e até Gina, se sentissem muito inquietos. Hermione e Gina sugeriram contatar Cyrus diretamente, mas Harry ainda tinha algumas ressalvas. Ele queria ir a Lupin primeiro e ver. Ele insistia que, se Lord Voldemort realmente pretendesse ressuscitar, alguns dias não fariam diferença. Então, com olhos cansados e o rosto pálido, Harry bateu a porta do escritório de Lupin. Entre. Harry empurrou a porta com um rangido. O escritório estava mais escuro do que o normal. Ele olhou para cima e viu uma figura magra encostada em uma cadeira de mesa, com um rosto indistinto. O frio que o recebeu sobrou Harry bastante. Ele sentiu que algo estava errado por um momento, mas a essa altura a figura escura no escritório já havia descido, revelando um rosto que Harry achava familiar. Era o professor Remus Lupin, gentil como sempre. Desculpe, Harry, esqueci de acender a luz, disse Lupin suavemente, mas não há necessidade de luz. Hoje vamos à Floresta Proibida dar uma olhada. Ele falava enquanto caminhava em direção a Harry, carregando uma caixa na mão, como se tivesse arrumado toda a sua bagagem com antecedência. Você parece que vai fazer uma viagem, Harry brincou, forçando um sorriso. Inesperadamente, Lupin assentiu seriamente. Talvez. Vou levar você até você sabe quem para que ele possa ver pessoalmente o que está acontecendo com a sua cicatriz. Lupin disse enquanto caminhava para o lado de Harry, estendendo a mão para levantar as mechas bagunçadas de cabelo de Harry, revelando a cicatriz aterrorizante. Como estivera doendo recentemente, a cicatriz estava vermelha e inchada como gengivas inflamadas, e até a pele ao redor parecia completamente ferida. Tem doído? Sem parar, disse Harry. Lupin soltou a mão e disse seriamente, com base no que você me contou antes, suspeito que sua cicatriz deva ter alguma conexão com o próprio Lord Voldemort. Quando as emoções dele flutuam violentamente, sua cicatriz reage. Tem doído sem parar ultimamente, então temo que a situação não seja muito otimista. Você sabe quem deve ter um plano, e é muito provável que já esteja perto do sucesso. Harry imediatamente pensou no palpite de Rony.
Você acha que ele já pode ter ressuscitado? Se fosse o caso, ele teria convocado os comensais da morte. Lupin balançou a cabeça, mas suponho que ele esteja prestes a ressuscitar, talvez falte apenas um último passo. A mesma resposta dita por pessoas diferentes, claramente tinha efeitos diferentes. Quando Rony fez aquele palpite, Harry apenas sentiu que ele estava exagerando, mas quando Lupin fez o mesmo palpite, Harry pôde apreciar melhor a gravidade do assunto. Talvez devêssemos procurar o professor Dumbledore. Infelizmente, o diretor não está no castelo agora. Lupin balançou a cabeça. Devido a alguns assuntos internacionais, ele teve que deixar Hogwarts para ir ao Ministério da Magia e discutir com eles. A partida de Dumbledore certamente não foi coincidência. Na verdade, foram ele e Lord Voldemort que, usando os assuntos do torneio Tribruxo, enganaram conjuntamente Dumbledore para que fosse ao Ministério da Magia. Eles já haviam usado o mesmo método uma vez, e o efeito foi tão bom quanto. Dumbledore não estaria em Hogwarts o dia todo, e Bart também havia contatado os comensais da morte, fazendo com que Lúcio usasse suas conexões para bloquear a rede de Flu, cortando completamente o contato do Ministério da Magia com o mundo exterior por aquele dia. No momento em que Dumbledore caísse em si, o Lorde das Trevas já teria ressuscitado. Então o Sr. Cyrus. Não, Harry, não há necessidade de pressa, disse Lupin rapidamente. Ele não queria que aquele impostor soubesse disso imediatamente. Na verdade, Cyrus era de fato parte do plano. Lord Voldemort pretendia ressuscitar a si mesmo e então lidar pessoalmente com Cyrus, o impostor, na frente de todos os comensais da morte, em parte para demonstrar o poder aterrorizante do Lorde das Trevas após sua ressurreição e em parte para obter a magia antiga. O assunto mais urgente ainda é lidar com a sua cicatriz. Vamos, iremos à Floresta Proibida encontrar algumas ervas. Lupin segurou a maleta em uma mão e agarrou Harry com a outra, e os dois saíram juntos. A neve pesada em Hogwarts já havia derretido durante este tempo, e até a superfície do Lago Negro não estava mais congelada. Mas o vento que soprava em seus rostos ainda era muito frio e úmido, como uma grande bacia de água gelada despejada dentro de suas roupas. Para ser honesto, Harry saía frequentemente à noite durante estes últimos anos, mas nunca ousara ir à Floresta Proibida sozinho. Seus encontros na Floresta Proibida nos 2 anos anteriores já lhe haviam ensinado quão aterrorizante era lá dentro. Centauros, caçadores, acromântulas. Quem sabia quantas outras criaturas mágicas existiam? No entanto, ir com o professor parecia diferente. Ele se sentia muito seguro agora, como se os animais na Floresta Proibida não fossem nada com que se preocupar. No caminho, viram Hagrid, o entusiasta meio gigante, que alegremente os convidou para sua cabana para um chá e bolos de pedra. No entanto, tanto Lupin quanto Harry recusaram educadamente. Estou levando Harry à Floresta Proibida para encontrar algumas ervas, disse Lupin calmamente, sem mostrar nenhum vestígio do plano maligno que estava arquitetando no momento. Os dois entraram juntos na mata úmida. O vento frio entrava por entre as árvores, fazendo Harry encolher os ombros instintivamente. Lupin atenciosamente lançou um feitiço sobre ele, e Harry sentiu imediatamente seu corpo aquecer. Repelir frio, disse Lupin com um sorriso. Vou lhe contar um segredo. Este é um feitiço inventado por Snape. Ele sempre tem muitas ideias inovadoras, mas mais tarde muitas delas foram aprendidas por seu pai. E James sempre usava os feitiços que Snape inventava para intimidá-lo naquela época. Harry sentiu-se incrivelmente satisfeito ao ouvir Lupin falar sobre seu pai, especialmente ouvindo que ele havia derrotado Snape. Mas na realidade, algumas coisas sempre são tão sutis quando ouvidas. Se aquelas cenas de bullying se desenrolassem diante dos olhos de Harry, Harry entenderia quão deslocada era sua admiração por seu pai. Felizmente, o tom de Lupin mudou, e ele disse seriamente: não se orgulhe disso, Harry. Intimidar os outros com sua força não é uma coisa boa. Não é diferente de você sabe quem. Fizemos muitas coisas tolas naquela época, e pensando nisso agora, na verdade me arrependo muito. Pelo menos, Remus Lupin se arrependia muito. Mas eu acho que o professor Snape mereceu. Harry disse com raiva. Você sabe como ele é odioso. Aposto que se Lord Voldemort ressuscitar, ele me matará no momento em que tiver uma chance e levará minha vida para Lord Voldemort. Ele me odeia. É professor Snape. Lupin apenas enfatizou esta frase, sem comentar as outras palavras de Harry. Se Severo Snape ainda era leal ao Lorde das Trevas, era algo a ser investigado. Embora tivesse se infiltrado ao lado de Dumbledore sob as ordens do Lorde das Trevas, muitos anos haviam se passado, e era difícil garantir que este espião não tivesse desenvolvido outras intenções. Mas agora parecia que pelo menos a outra parte não tinha afeição por Harry Potter. No entanto, Harry Potter, o filho de Lilian e James, Bart acreditava que Snape tinha motivos para odiá-lo. Eles caminharam por um longo caminho. Harry sentiu que poderia ser ainda mais longe do que quando foram ao acampamento das Acromântulas, porque passaram por uma grande depressão que parecia ter sido queimada por fogo, completamente desfigurada. Mas ele imaginou que aquilo poderia ter sido o ninho das Acromântulas. Costumava ser. Muito bem, chegamos. Lupin espreguiçou o corpo, parando em um espaço aberto e largando a maleta que segurava no chão. Já é longe o suficiente. Ele lambeu os lábios um pouco secos, e seu olhar para Harry tornou-se cada vez mais estranho. Professor Lupin, que tipo de ervas estamos procurando? Harry disse, apertando os olhos. Ele sentia sua cicatriz doer ainda mais agora, como se alguém estivesse constantemente golpeando sua testa com um machado cego. Não estamos procurando ervas, Harry. Harry notou subitamente que a voz de Lupin havia mudado, tornando-se ao mesmo tempo desconhecida e familiar. Ele parecia ter ouvido essa voz em algum lugar antes, mas a memória estava embaçada. Professor? Ele deu um passo atrás, erguendo instintivamente sua varinha. Mas uma luz vermelha foi mais rápida que ele, atingindo a mão de Harry como um raio. No momento seguinte, a varinha de Harry voou de sua mão, pousando na outra mão do Lupin. Expelliarmus. Professor? Os olhos de Harry estavam cheios de confusão, perplexidade e profunda vigilância. Ele colocou uma mão no bolso. Lá dentro estava um galeão falso. O anterior havia sido destruído por Lord Voldemort. Este era um novo que Cyrus havia feito mais tarde. Contanto que ele liberasse magia nele, Cyrus perceberia. No entanto, o Lupin não deu chance a Harry. Pare com seus truques, Harry. Com um aceno de mão, o galeão falso no bolso de Harry voou para fora, disparando como uma bala, e então foi destruído por um feitiço no ar. Você não é o professor Lupin? Quem é você? Embora Harry tivesse perdido completamente a habilidade de se defender, ele ainda não recuou, seus olhos esmeralda fixos no falso Lupin. Ele nem sequer acreditava que Lupin fosse um traidor. Você é muito esperto, Harry, mas também muito tolo. O rosto do Lupin estufou, como se milhares de aranhas estivessem rastejando sob sua pele, prestes a rasgá-la e explodir para fora. Então, um rosto que Harry já vira antes apareceu diante de seus olhos. Era a pessoa de seu sonho.
Crouch. Os olhos de Harry se arregalaram em fúria. Sem pensar, ele imediatamente se virou e começou a fugir em direção ao exterior da floresta proibida. Mas como poderia se comparar à velocidade de um feitiço? Sou eu, Harry. Bart riu friamente, e então acenou sua varinha amplamente. Duas sarças espinhosas apareceram de algum lugar, prendendo Harry firmemente como fios de aço. As sarças apertavam-se continuamente, seus espinhos afiados cortando a pele de Harry, e o sangue respingou. O mestre não quer que eu mate você, mas posso deixar você sofrer um pouco primeiro. Bart zombou. Axiu Harry. Harry, amarrado firmemente, voou imediatamente para os pés de Bart. Ele pisou no peito de Harry, inclinou-se, agarrou o colarinho de Harry e o ergueu. No momento seguinte, o fecho da maleta abriu-se automaticamente, não havia nada lá dentro a não ser uma taça vazia e discreta. Bart arrastou Harry e estendeu a mão para a taça. Snap! A floresta proibida ficou instantaneamente vazia. 10 minutos depois, um grupo de criaturas invisíveis reuniu-se, atraído pelo cheiro de sangue, e permaneceu ali. Voxox! Um som de asas se fechando. A águia dourada desceu do céu, suas asas transformando-se em um sobretudo no momento em que baixaram. O jovem de cabelos dourados levantou-se lentamente, olhando para os professores e os bons amigos de Harry que esperavam por ele na torre de astronomia. Todos os 4 diretores de casa estavam lá, junto com um Lupin abatido e um Sirius ansioso. Cyrus Harry foi levado. McGonagall olhou ansiosamente para Cyrus. Não conseguimos contatar Dumbledore agora, só podemos pedir a sua ajuda. Foi ela quem sugeriu pedir ajuda a Cyrus. Embora ainda não confiasse completamente em Cyrus, McGonagall, preocupada com a segurança de seu aluno, não podia se dar ao luxo de pensar demais naquele momento. O galeão falso que você usou para contatar Harry da última vez, você consegue encontrar a localização dele? Sirius também perguntou com urgência. Não, o outro deve ter sido destruído. Cyrus já havia tentado previamente. Ele olhou para todos os presentes e perguntou sobre o que havia acontecido. A culpa é minha. Lupin acabará de ser resgatado de um armário em seu escritório por um professor. Ele parecia muito fraco. E um grande tufo de seu cabelo estava faltando. Barto Crouch Jr. tem se passado por mim neste semestre e Harry foi levado por ele. Agora não é hora de discutir sobre quem está certo ou errado, disse Cyrus com voz profunda. Sem o galeão, ele não sabia para onde Harry tinha ido. Mas naquele momento, Snap, que estivera em silêncio, agarrou subitamente o próprio braço. O suor escorria por sua testa, como se estivesse suportando uma tortura dolorosa, mas ele não emitiu nenhum som. Seu olhar cadavérico fixou-se em Cyrus, e ele pronunciou uma frase que espantou Hermione e os outros. Ele está me convocando. Capítulo 177. A ressurreição de Voldemort. Ele está me chamando. Snap puxou a manga e a cobra negra enrolada no esqueleto pareceu ganhar vida, entrando na órbita ocular do crânio. O que você quer dizer com isso? Ron ainda não tinha entendido, mas Hermione cobriu a boca com os olhos arregalados. Essa é a marca negra, algo que apenas os comensais da morte possuem. Ela olhou para Snape com incredulidade, embora ninguém gostasse dele, nem mesmo Harry jamais pensara que Snape fosse um comensal da morte, que ele sempre fora leal a você sabe quem. Permita-me corrigi-la em uma coisa. Apenas os comensais da morte em quem o Lorde das Trevas confia são qualificados para recebê-la. Sirius disse em tom de deboche. Isso era verdade. Lord Voldemort não deixaria uma marca negra em todos, por exemplo, em alguns lobisomens e alguns bruxos que estavam abaixo dele, os quais ele nem sequer considerava servos, apenas materiais descartáveis. Mas ninguém estava se detendo nisso agora. Snap foi indiferente às provocações dele. Ele apenas olhou para Cyrus, aguardando a decisão de Cyrus. Ele deveria retornar para o lado do Lorde das Trevas ou continuar a ficar? Ele deveria revelar tudo ou continuar a se esconder? Cyrus rapidamente fez os preparativos para Snape. Ele não falou, mas simplesmente olhou nos olhos de Snape. Você vem conosco e depois me ataca. É claro que não acho que ele deixará você fazer isso. Essa frase ecoou diretamente na mente de Snape, não sendo ouvida por mais ninguém. O que Snape precisava agora era demonstrar sua lealdade a Lord Voldemort, com Dumbledore ainda vivo. Lord Voldemort precisava de um infiltrado para permanecer ao lado de Dumbledore. Não eram muitas as pessoas que podiam fazer isso, e não era o momento para Snape ser exposto. Pelo menos Cyrus não pretendia interromper os arranjos de Dumbledore por enquanto. O problema é, como vamos encontrá-los? Sirius bateu o pé com força. Naquele momento, uma figura alta correu e entrou freneticamente pela porta da torre de astronomia. Era Hagrid. O testralho encontrou o sangue de Harry na floresta proibida. Ele gritou, quase tropeçando para dentro antes mesmo de se equilibrar. Ao mesmo tempo, várias sombras negras cruzaram o céu. Elas se assemelhavam a esqueletos de cavalos, mas tinham cabeças de dragão e enormes asas de morcego, como montarias da morte. O quê? Hermione olhou para fora confusa, mas não viu nada. Em vez disso, Ginny e Ron ficaram assustados com a aparência aterradora do testralho. Estes cavalos alados especiais só podem ser vistos por aqueles que testemunharam a morte. Ninguém respondeu a Hermione. Sirius foi o primeiro a montar no dorso do testralho. Como um príncipe indo para a guerra, o testralho nos levará até Harry pelo cheiro do sangue. Assim, sob os olhares atonitos de Hermione e dos outros dois, eles montaram no testralho invisível. O cavalo alado abriu suas enormes membranas de asa, e o vento gerado fez os modelos planetários na torre de astronomia girarem. Esperem, nós vamos também. Ginny segurou sua varinha, dando um passo à frente. Ela manteve o olhar fixo em Cyrus, sem recuar nem um centímetro. Eu posso lutar contra comensais da morte. Você me ensinou a lutar, não ensinou? Após um longo tempo, Cyrus notou que Ginny de fato crescerá um pouco e suas feições estavam amadurecendo lentamente, sua pele pálida como a neve. No entanto, aos olhos dele, ela ainda era apenas uma estudante do segundo ano. Nós também podemos. Hermione e Ron também não tinham intenção de recuar. Vocês devem permanecer na escola. McGonagall disse severamente. Nem mesmo Sirius apoiou a aventura deles. Estamos enfrentando você sabe quem e os comensais da morte. Eles matam sem piscar, crianças. Isso não é brincadeira. Mas nem Hermione nem Ginny, nem mesmo Ron prestaram atenção ao que eles disseram. Em vez disso, olharam diretamente para Cyrus até que Cyrus balançou a cabeça. Não. Uma vez que Lord Voldemort revivesse, nem mesmo
mesmo ele estava confiante de que poderia derrotá-lo agora, ele não poderia levar algumas crianças para correr esse risco. Está tarde, voltem para seus dormitórios agora. Amanhã de manhã, vocês verão Harry. Ele falou quase como um comando. As 3 crianças ficaram um pouco inconformadas, especialmente Ginny. Ela até já tinha matado Pettigrew antes. Talvez Cyrus a estivesse subestimando um pouco? No entanto, quando ela olhou nos olhos de Cyrus, todos os pensamentos de resistência desapareceram de sua mente, como se as palavras de Cyrus fossem uma ordem inegável, uma verdade imutável. Assim, ela só pôde baixar a cabeça e fazer beicinho enquanto saía pela porta da torre de astronomia. Antes de sair, ela olhou para trás com o rosto cheio de mágoa. Apenas Harry. E eu. Bang. A porta se fechou. Bang. O ar foi rasgado e Bart, carregando um Harry ferido, emergiu de um minúsculo buraco negro, jogando Harry no chão lamacento. Harry estava todo amarrado, incapaz de se mover, e só conseguia tentar olhar para cima. Ele viu um caldeirão enorme suspenso e o bruxo pálido e magro de seu sonho, com o rosto cheio de medo, embalava um pequeno embrulho, usando sua varinha para desenhar linhas no fundo do caldeirão. Uma grande cobra de 3 cabeças deslizou para a escuridão. Você voltou, Bart. O embrulho nos braços de Karkaroff se mexeu, emitindo um som estridente como garras afiadas raspando em vidro, fazendo Harry se sentir muito desconfortável. Então, ele viu a coisa dentro do embrulho colocar a cabeça para fora, totalmente exposta diante dele. Era uma coisa viscosa, sem olhos e feia. Parecia um bebê, mas não tinha cabelo. Era coberta por minúsculas escamas de cobra e sua pele era escura e vermelha, como carne crua ferida. Tinha o rosto de uma cobra. Harry soube imediatamente que aquele era Lord Voldemort. Harry tinha visto Lord Voldemort em muitas formas, mas nenhuma parecia mais digna de pena do que ele agora, como se pudesse ser facilmente estrangulado. Mas ele sabia que Lord Voldemort neste momento era mais perigoso do que antes. Sua fraqueza era apenas uma fachada. Talvez no momento seguinte, a outra parte revivesse totalmente então como uma cobra venenosa borrifando seu veneno. Desencadeasse o terror sobre o mundo bruxo da Grã-Bretanha. Tudo correu bem, meu mestre. Bart disse alegremente. Você nunca me decepciona. Lord Voldemort disse excitado e cruelmente, seus olhos como 2 fendas que quando abertas, revelavam pupilas verticais. Sob seu olhar, Harry sentiu uma dor intensa na testa e seu sangue congelou. Parece que minha aparência assustou o menino que viveu. Lord Voldemort disse fazendo uma pausa, seu tom muito desdenhoso, como se Harry Potter não passasse de uma piada para ele. Pois bem, Harry, colocaremos a conversa em dia mais tarde. O líquido no caldeirão pareceu aquecer rapidamente. A superfície não apenas começou a ferver, mas também lançou faíscas, como se estivesse incrustada de diamantes. Está pronto, mestre. A voz de Karkaroff estava rouca e fraca, como se ele tivesse acabado de chorar, com a garganta sufocada. Seu rosto estava cheio de medo e até suas mãos tremiam. Lord Voldemort não o tratava com a mesma polidez com que tratava Bart. Agora, coloque-me lá dentro. Karkaroff carregou Lord Voldemort até a borda do caldeirão, as faíscas dançantes na superfície da poção iluminando seu rosto maligno e achatado. Karkaroff o colocou no caldeirão e a poção instantaneamente submergiu Lord Voldemort. Por um momento, Harry quase rezou para que Lord Voldemort se afogasse na poção. Mas isso era absurdo demais. Como Lord Voldemort buscaria a própria morte? Como ele deixaria seu servo prejudicá-lo? Karkaroff ergueu a varinha, fechou os olhos e falou para o céu noturno. Osso do pai, dado sem saber, você renovará seu filho. Harry assistiu com espanto enquanto um fiapo de poeira ao seu lado, convocado por Karkaroff, subia no ar e caía suavemente no caldeirão. Só então ele percebeu que um esqueleto, podre há muitos anos, jazia ao seu lado. Talvez pelo poder da magia, ele não tivesse se decomposto totalmente, mas suas feições eram indistinguíveis e emitiam um odor fétido como um inferi. Osso do pai? Este é o pai de Lord Voldemort? Ele trata os restos mortais de seu pai dessa maneira? Antes que Harry pudesse pensar mais, a superfície de diamante do líquido no caldeirão rachou, sibilando e expelindo faíscas, e o líquido tornou-se de um azul vívido. Bart sorriu ao agarrar Harry pelo colarinho, puxando-o para a borda do caldeirão. A borda escaldante fez a pele de Harry avermelhar e emitir uma fumaça fétida, e a poção fervente quase espirrou em seus olhos. Sangue do inimigo tirado à força, você reviverá seu adversário. Harry não conseguiu impedir. Ele estava amarrado com muita força. Ele lutou desesperadamente, mas sentiu a ponta da adaga perfurar sua omoplata. O sangue escorreu pela manga rasgada de sua veste, fluindo para o caldeirão. O líquido no caldeirão tornou-se imediatamente de um branco deslumbrante. Faíscas semelhantes a diamantes voaram para todos os lados, tão brilhantes e ofuscantes que tudo ao redor adquiriu a cor do veludo negro. Você completou sua grande tarefa, Harry. Bart gritou de excitação, ainda mais feliz do que no momento em que ele próprio fora libertado. Ele jogou no chão a adaga que tinha na mão, puxou Harry para perto, segurando firmemente a cabeça de Harry com as mãos, forçando Harry a testemunhar tudo. Contemple. O grande Lorde das Trevas renasceu. Ele não terá sucesso. Harry cerrou os dentes com força. Mas a prece de Harry não teve sucesso. As faíscas no caldeirão se apagaram. Uma nuvem de vapor branco subiu do caldeirão, obscurecendo tudo na frente de Harry. Então, através da névoa branca, ele viu com horror a silhueta negra de um homem subindo lentamente do caldeirão, alto e magro, como um esqueleto. A névoa branca e turva foi instantaneamente enegrecida pelo poder da magia, depois transformada em um tecido como gaze e, finalmente, tornou-se uma veste negra drapeada sobre o corpo do esqueleto. A cobra de 3 cabeças que vagava havia retornado, em algum momento desconhecido, aos pés de Lord Voldemort, prostrada. Você está enganado, Harry. O homem magro saiu do caldeirão com os olhos fixos em Harry. Harry viu o rosto que frequentemente aparecia em seus pesadelos há 3 anos, mais pálido do que um esqueleto, 2 grandes olhos vermelhos, um nariz tão achatado quanto de uma cobra com narinas como fendas finas. Lord Voldemort tinha revivido. Ele não cumprimentou Harry imediatamente, mas em vez disso examinou seu corpo. Milagrosamente, ele até tirou uma varinha da veste que aparecerá, e era exatamente a mesma que ele usará outrora. Mestre, Bart jogou Harry no chão e prostrou-se aos pés de Lord Voldemort, embora não estivesse ajoelhado, mas sim inclinado. Como você se sente? Lord Voldemort fechou seus olhos escarlates de serpente, como se saboreasse a sensação de um corpo verdadeiro e próprio, melhor do que nunca. Após fundir-se com um fragmento de alma do pingente, Lord Voldemort de fato sentiu que seu poder mágico parecia ter aumentado um pouco, muito ligeiramente.
mas verdadeiramente presente. Esta era uma sensação maravilhosa. Desde os seus dias de escola, Lord Voldemort não sabia o que era ter uma alma completa. Ele se desfigurara, mas seu poder aumentara porque, naquela época, ele estava longe de atingir o seu auge. Quanto agora, ele havia recuperado apenas uma quantidade insignificante de poder. O único arrependimento é usar a carne de tal traidor para reviver. Ele olhou desdenhosamente para Karkaroff, como se olhasse para um lixo imundo. Você deveria ter usado a minha carne. Bart disse imediatamente. É claro que não, Bart, eu quero que você permaneça inteiro. Lord Voldemort disse arrogantemente, mas com um toque de expectativa. Descalço, ele pisou na lama escurecida. Ao passar por Karkaroff, Karkaroff deu-lhe um olhar suplicante. Mão. Um olhar de alegria apareceu no rosto pálido de Karkaroff. Ele estendeu a mão decepada que ainda sangrava, como uma pessoa em perigo implorando pela salvação do Senhor. Mas Lord Voldemort não era um senhor misericordioso. Sua expressão, no entanto, era muito fria, como se olhasse para um cadáver. A outra. Karkaroff congelou instantaneamente. Lord Voldemort não disse mais nada. Ele simplesmente fez um gesto, como se agarrasse uma corda invisível, e puxou a outra mão de Karkaroff para cima. Então, ele enrolou a manga de Karkaroff até o cotovelo. Harry viu algo naquela parte da pele, como uma tatuagem vermelha vívida, um crânio com uma cobra saindo da boca. A marca negra. Lord Voldemort olhou para o desenho com olhos nostálgicos, como se recordasse os dias passados. Ele ansiava por seu antigo poder e autoridade, pelos lamentos dolorosos dos trouxas, pela alegria dos comensais da morte prostrando-se humildemente a seus pés. Todos saberão que você retornou. Bart disse excitado, Lestrange, Lucius Flint. Eles estão todos esperando por sua convocação, senhor. Lord Voldemort riu, pressionando seu longo e pálido dedo indicador no braço de Karkaroff. A cicatriz na testa de Harry doeu novamente e Karkaroff soltou outro lamento. Uma expressão cruel e triunfante apareceu no rosto de Lord Voldemort. Ele se impertigou, inclinou a cabeça para trás e examinou o covil sombrio. Esperando pela minha convocação? Mas após sentirem isso, quantos terão a coragem de retornar? Ele murmurou, seus olhos vermelhos brilhantes fixos nas estrelas no céu. E quantos serão tolos o suficiente para não vir? Capítulo 178. É hora de escolher a quem servir, comensais da morte. Depois de sentirem isso, quantos ousarão retornar? E quantos serão tolos o suficiente para não o fazer? O feitiço para convocar os comensais da morte havia surtido efeito, mas ainda levaria algum tempo até que encontrassem a localização precisa. Esperar era sempre um assunto ansioso e entediante, como a maldição de uma bruxa que só poderia ser quebrada pelo tempo. Harry Potter. Aproveitando a calmaria, Lord Voldemort finalmente teve tempo de caminhar até Harry e examinar o garoto que uma vez fizera sua alma se fragmentar. Tão comum, um nome comum, uma aparência comum e até mesmo seu talento não era excepcional. Ele era muito inferior a Snape, que já havia dominado algumas artes das trevas antes mesmo de entrar na escola, ou Barty Crouch Jr., que era proficiente em tudo, sem mencionar o próprio Lord Voldemort. Além daquele pouco de bravura quase imprudente, Harry Potter não tinha nada de louvável. Agora que pensava nisso, aquela profecia era um absurdo total. Como poderia tal pessoa ser seu inimigo predestinado, de Lord Voldemort? Era uma piada. Lord Voldemort sentiu subitamente o quão tolo seu eu do passado havia sido, causando tamanha comoção por causa de uma profecia vaga. Mas em termos de resultado, ele de fato havia perdido, embora não tivesse perdido para Harry Potter, mas para a magia antiga de Lilian Potter. Mas isso foi um acidente? Ou foi a inevitabilidade do destino? Lord Voldemort ainda não tinha certeza sobre isso, mas ao começar a olhar verdadeiramente para Harry Potter, ele sentia cada vez mais o quão insignificante este garoto era. Até mesmo o talento mágico de 1 em 1 milhão, a ofidioglosia, fora trazido ao garoto por seu próprio fragmento de alma. Ele não era qualificado para ser seu inimigo predestinado. Lord Voldemort confirmou isso rapidamente. Havia apenas duas pessoas neste mundo dignas de serem seus inimigos, Albus Dumbledore e Cyrus. Um era o maior bruxo branco e o outro era ele mesmo. Mas precisava ser dito, a coragem de Harry era notavelmente deslumbrante. Ele não era simplesmente imprudente, na verdade, ele era muito autoconsciente de sua própria força e talento. Mas mesmo assim, ele não se curvaria a Lord Voldemort. Mesmo deitado no chão, ele ainda encarava Lord Voldemort fixamente com aqueles olhos verdes obstinados. Lord Voldemort não se importava com a fúria de uma formiga. Ele caminhou preguiçosamente para o lado de Harry. Surpreendentemente, não sentiu raiva do garoto que causará sua queda. Em vez disso, introduziu grandiosamente sua história familiar a Harry. Você vê, Harry, este cadáver deitado ao seu lado é meu pai, disse ele gentilmente, não demonstrando nenhum sinal de desagrado, enquanto o rosto de Bart até se abria em um sorriso cômico. Ele era um trouxa e um idiota, exatamente como sua mãe. Mas ambos tiveram suas utilidades, não tiveram? Quando você era pequeno, sua mãe morreu protegendo você. Eu matei meu pai, e veja, o quão útil ele se tornou após a sua morte. As palavras de Lord Voldemort perfuraram o coração de leão de Harry como lâminas. Calha a boca. Harry rugiu com ódio, desejando poder despedaçar Lord Voldemort. No entanto, mesmo um filhote enfurecido não poderia arrancar uma única escama do rei das serpentes. Lord Voldemort sacudiu desdenhosamente sua varinha, e um crucio atingiu Harry. Ele apenas infligiu uma pequena punição. Especialmente quando Lord Voldemort não levava mais a profecia a sério, ele descobriu subitamente que até atormentar esta criança havia perdido o prazer. Escute-me, Harry, você deve ser educado, seus olhos de cobra se encheram de indiferença. Eu não transformei você nele. Você deveria ser grato pela minha misericórdia. Caso contrário, estaria apodrecendo agora, ou sendo devorado por um farossubo. Enquanto falava, ele levantou a mão com a palma para baixo, e o farossubo de 3 cabeças endireitou o corpo, suas cabeças ossudas e espinhosas repousando contra sua palma. Ele estava apenas ameaçando. Naturalmente não poderia matar Harry. Matar meu pai com minhas próprias mãos, estou até um pouco triste. Lord Voldemort inclinou a cabeça para trás e suspirou levemente, mas não mostrou sinal de tristeza. Mas olhe, Harry, minha verdadeira família está prestes a retornar. Mal ele havia terminado de falar quando o ar foi subitamente preenchido pelo farfalhar de capas. Entre os túmulos, atrás dos cedros, em cada canto escuro, bruxos aparataram. Estavam todos encapuzados e mascarados. Eles vinham um por um lentamente, cautelosamente, como se não pudessem acreditar em seus olhos. Lord Voldemort ficou
parado ali em silêncio, esperando. Um comensal da morte ajoelhou-se, rastejou diante de Lord Voldemort e beijou a bainha de sua veste escura. Harry viu uma mulher de preto com olhos brilhantes, mas também com um toque de suspeita. Ela parecia incrivelmente insana, ousando até questionar o Lorde das Trevas. Quem é você? Bella ergueu o queixo, sua varinha apontando para Lord Voldemort. Ela estava verdadeiramente confusa agora. O Lorde das Trevas renascido parecia completamente desumano, especialmente o rosto. Bella acreditaria até que ele nascerá da barriga de uma cobra. Este era o Lorde das Trevas? 12 anos atrás, o Lorde das Trevas, embora já aterrorizante, pelo menos tinha um nariz, não tinha? Além disso, não muito tempo atrás, Bella vira pessoalmente o retrato de Tom Riddle publicado no Profeta Diário. Aquele jovem bruxo bonito era a verdadeira aparência do Lorde das Trevas. Seu retorno à juventude era até uma prova de sua imortalidade. Isso me entristece, Bella, que você não se lembre de mim. Lord Voldemort virou-se, olhando para os comensais da morte reunidos, um forte desagrado em seus olhos. Além de mim, quem mais poderia convocar vocês? Ele examinou os rostos encapuzados. Embora não houvesse vento, um leve farfalhar pareceu varrer a multidão, como se todos tivessem tremido ao mesmo tempo. O que vocês estão pensando? Por que não estão imediatamente ajoelhados aos pés do seu mestre, implorando por perdão? Bart estava ainda mais zangado que Lord Voldemort, ou melhor, sua raiva era visível. Ele correu entre Lord Voldemort e os comensais da morte, bloqueando a varinha de Bella que apontava para Lord Voldemort, parecendo pronto para lutar com ela. Mas Lord Voldemort estendeu a mão e pressionou o ombro dele, seus dedos esqueléticos distintos em cada articulação. Afaste-se, Bart. Depois de todos esses eventos, Lord Voldemort poderia dizer que valorizava muito Bart, seu servo. E quanto àqueles subordinados que uma vez foram leais a ele, não sentia remorso. A família Lestrange, especialmente a lealdade de Bellatrix, estava além de qualquer dúvida. Mestre, Bart deu um passo atrás, mas ainda olhava para Lord Voldemort com preocupação. O Lorde das Trevas finalmente recuperou seu antigo comportamento composto. Ele caminhou para frente indefeso, seu peito cinza esbranquiçado, coberto de escamas de cobra, exposto, até encontrar a varinha ligeiramente torta de Bella. Eu sei do que você está duvidando. Lord Voldemort disse baixinho, suas palavras muito gentis e suaves. Quem diria que ele era um Lorde das Trevas assassino? Ele parecia estar falando com sua amante, mas este objeto não era apenas Bella, mas todos os comensais da morte. Mestre, Bella baixou a varinha meio incrédula, preparando-se para ajoelhar. Na verdade, neste momento poucas pessoas ainda duvidavam. A aparência poderia ser disfarçada, mas a força e a aura não mudariam. Esta pessoa diante deles era, sem dúvida, o Lorde das Trevas. Não é você quem deve estar ajoelhada diante de mim hoje, Bella. O olhar de Lord Voldemort varreu todos os bruxos. Aqueles bruxos formavam um círculo, mas este círculo não era denso, pelo contrário, estava um tanto esparso, como se algumas pessoas estivessem faltando. Ele passou por Bella, movendo-se mais para dentro do círculo formado pelos comensais da morte. Bem-vindos, comensais da morte, disse Lord Voldemort calmamente. 12 anos. Faz 12 anos desde nossa última reunião. Mas vocês ainda respondem à minha convocação como se fosse ontem, o que significa que ainda estamos unidos sob a marca negra. Estamos. Claro, meu mestre. Os comensais da morte que haviam escapado de Azkaban foram os primeiros a expressar sua lealdade. No entanto, Lord Voldemort não mostrou uma expressão satisfeita. Suas narinas em fenda dilataram-se, exalando uma névoa branca fria. Ele cheirou, mas eu sinto o cheiro de culpa. Há um fedor de culpa no ar. O círculo tremeu novamente, como se todos quisessem recuar, mas não ousassem se mover. Alguns de vocês estão saudáveis e ilesos, sua magia tão forte como sempre. Eu me pergunto, por que estes bruxos não vieram ajudar seu mestre? Aquele a quem juraram lealdade eterna? Estávamos indefesos na época, meu mestre. Rodolphus implorou. Claro, claro, eu conheço sua situação, disse Lord Voldemort suavemente. Ele fez um sinal, e os comensais da morte que haviam escapado de Azkaban entenderam imediatamente, movendo-se silenciosamente para trás dele. Então, Lord Voldemort olhou para o resto dos comensais da morte. Mas vocês devem ter acreditado que eu estava acabado, pensado que eu estava liquidado. Vocês voltaram para o meio dos meus inimigos, alegando serem inocentes, ignorantes, enfeitiçados. Aquelas pessoas tremeram por inteiro. E eu me pergunto, por que acreditaram que eu não me ergueria novamente? Não sabiam que eu havia tomado medidas contra a morte há muito tempo? Não testemunharam minhas inúmeras demonstrações de poder ilimitado quando eu era mais forte do que qualquer bruxo? Ninguém ousava falar em tal momento. Lord Voldemort caminhava descalço, deslizando entre eles como uma cobra. Harry viu uma figura branca ofuscante, claramente Lucius Malfoy. Eu respondo a mim mesmo, talvez tenham acreditado que havia um poder maior que poderia derrotar Lord Voldemort. Talvez estejam agora servindo a outros. Albus Dumbledore? Lord Voldemort fez uma pausa aqui, então pronunciou outro nome, ou aquele impostor, Cyrus? A respiração de Lucius tornou-se imediatamente muito mais pesada. Talvez Lord Voldemort tenha ouvido, ou talvez ele tivesse planejado confrontar Lucius há muito tempo. Diga-me você, meu astuto amigo Lucius. Mestre, Lucius sentiu seus dentes baterem. Em termos de fortitude psicológica, ele era muito inferior a Snape, porque se importava com coisas demais. Ele não pôde oferecer uma defesa, então Lord Voldemort falou primeiro. Ouvi dizer que você não abandonou seus velhos hábitos, embora tenha colocado uma fachada justa diante do mundo. Confio que você ainda esteja disposto a liderar o tormento de trouxas, não está? Claro, meu mestre. Mas eu quero saber, por que você não procurou o paradeiro do seu verdadeiro mestre, servindo em vez disso aquele impostor? Gotas de suor apareceram imediatamente nas bochechas de Lucius. No entanto, para esta pergunta, ele estava na verdade bem preparado, ou melhor, já tinha um conjunto de justificativas. Eu não sabia, mestre, pensei que fosse o senhor. Sim, certamente é fácil de entender mal. Inesperadamente, Lord Voldemort assentiu. Ele tem o mesmo rosto que eu tive uma vez, o mesmo talento e poder extraordinários, e sabe tudo sobre mim, mas eu não lhe disse para mantê-lo seguro? Por favor, perdoe-me, mestre. Lucius ajoelhou-se, o rosto pressionado contra o chão. Levante-se, Lucius, disse Lord Voldemort suavemente. Fique de pé.
Você pede meu perdão? Claro, este assunto não é sua culpa. Qualquer um poderia ter sido enganado por ele. E Bart me contou tudo. A fuga da prisão de Azkaban foi bem feita. Você não traiu ninguém e trouxe de volta nossos amigos. Espero que você me sirva ainda mais lealmente no futuro. Claro, mestre, claro. O senhor é magnânimo, obrigado. Lucius estava comovido até as lágrimas de gratidão. Neste ponto, o tom de Lord Voldemort mudou, suas palavras tornando-se afiadas e cortantes, cheias de fúria sangrenta. Mas eu não perdoarei estes 12 anos de traição. Eu não esquecerei os longos 12 anos. Exijo que vocês paguem 12 anos de dívida, e só então eu os perdoarei. Seu olhar queimava todos como chamas, e todos para quem olhava sentiam a pele escaldada. Harry viu sua fúria clara, sentindo lançar feitiços naqueles que o haviam traído com uma ferocidade ainda maior do que a que usará contra o próprio Harry. Ele era tão poderoso, mas ainda assim pronunciava os nomes dos feitiços em voz alta. Crucio. Todos os traidores, exceto Lucius, caíram no chão, contorcendo-se como se estivessem à beira da morte. Lord Voldemort se contivera caso contrário. Mesmo apenas o Crucio poderia ter sido suficiente para matá-los. Depois de um tempo ele pareceu temporariamente menos zangado, então permaneceu arrogantemente no lugar, falando consigo mesmo. Agora, deixe-me falar sobre aquele falso. Disse ele baixinho, que surpreendente, não é, Lucius? Lucius baixou a cabeça. Aquele diário que lhe dei, ele meramente registrava um pouco do meu passado, mas devido à minha própria magia poderosa, ganhou consciência. Lord Voldemort evitou mencionar Horcrux, mas em poucas palavras, revelou a identidade de Cyrus. Uma memória, carregando um pouco do meu poder, fazendo-se passar por mim, ganhando um corpo antes de mim. Fazendo algumas coisas idiotas e até ousando tentar me substituir, ele riu desdenhosamente. Admito, nos 2 primeiros confrontos, não levei a melhor sobre ele, e até Rabicho foi morto. Lord Voldemort fez uma pausa aqui, não apenas indicando seu arrependimento pela morte de Rabicho, mas também permitindo que os comensais da morte mostrassem expressões de surpresa no momento oportuno. Como ele poderia ter a habilidade de lutar contra o senhor? Exclamou Bart. Sim, porque eu estava muito fraco então, mas não mais. Eu retornei, eu renasci. Um falso impostor logo morrerá pelas minhas mãos. Ele disse com confiança. No entanto, naquele exato momento, um aglomerado de faíscas azuis acendeu-se subitamente dentro do círculo de comensais da morte. Após as faíscas explodirem, uma canção brilhante e aguda seguiu-se. Em um instante, chamas azuis como sinos azuis floresceram, incendiando todo o espaço. As chamas ferveram, e a onda de choque em expansão enviou instantaneamente todos os comensais da morte para longe. Eles capotaram no chão, como ervas daninhas que não conseguem ficar em pé após um vento forte varrer tudo. Apenas Lord Voldemort permaneceu de pé. É assim que você conta a eles, Lord Voldemort? Uma voz brincalhona veio do fogo. Então, o jovem loiro de sobretudo saiu através das chamas. Aquele rosto familiar fez o coração de cada comensal da morte disparar. Mestre? Os olhos de Bella se arregalaram, seu olhar oscilando entre os 2 Lordes das Trevas. Não apenas ela, mas todos que viram a aparência original de Lord Voldemort reagiram da mesma forma. Cyrus ergueu arrogantemente o queixo, suas pupilas douradas varrendo os comensais da morte. É hora de escolher a quem jurar fidelidade, comensais da morte. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!